A classe inteira está fazendo um exame de força física. Para passar, todos compraram estimulantes do professor, exceto nosso protagonista. Ele simplesmente não tem dinheiro para esses estimulantes caros. Quando o exame começa, os outros mal conseguem fazer 30 barras com os pesos mágicos de pulso. Eles se esforçam ao máximo, mas esse é o limite deles. Quando é a vez do nosso protagonista, o professor decide se vingar dele por não comprar os estimulantes e aumenta o peso nas pulseiras mágicas muitas vezes. Mas isso não impede o protagonista. Ele facilmente faz 100 barras humilhando todos os outros. Ele simplesmente não consegue entender como esse perdedor falido superou. E aqui está como ele conseguiu tanta força. Joshin era um rebaixado no fundo do poço com dívidas paralisantes. A última coisa que ele fez para consertar sua vida sem esperança foi invocar um demônio que pudesse torná-lo rico e poderoso. No entanto, não é assim que um pacto com o diabo realmente funciona. Ele aprende isso da pior maneira quando um raio cai do céu e acaba com sua vida patética na hora. Alguns momentos depois, ele acorda com uma dor de cabeça entorpecente porque ainda tem um projeto importante para terminar. Quando nosso garoto olha para o seu reflexo, ele fica completamente chocado com seu próprio rosto. Olhando para a gigante árvore branca no céu, ele se pergunta o que está acontecendo. É quando um ser misterioso parabeniza por invocá-lo e lhe concede exatamente 3 desejos. Isso faz entrar em pânico por um momento, e ele finalmente percebe que foi enviado para outro mundo. A princípio, ele pensa que é o protagonista de alguma história Isekai, e o livro flutuante que lhe concede 3 desejos é um dedo de ouro concedendo desejos. Pensando que 3 desejos são muito poucos, ele tem a grande ideia e ousadamente pede 10 desejos como seu primeiro pedido. Ouvindo isso, o livro demoníaco fica animado quando percebe rapidamente que este não é seu invocador original. O demônio se transforma em sua verdadeira forma depois de perceber que uma nova alma entrou no corpo de Joe. Nosso garoto está confuso e molhando as calças depois de ver o monstro, que lhe diz que ele devorou a alma original do corpo e deveria assumi-lo. Ele rapidamente percebe que foi enviado para o mundo errado. Ele tenta sair de lá o mais rápido que pode. Ainda assim, o demônio estala os dedos e instantaneamente acende seu corpo em chamas porque mesmo pensar em violar o contrato fará com que ele sofra um castigo infernal sem fim. Seus gritos ecoam pelas ruas, e o demônio pensa que é hora de acabar com o absurdo, já que o garoto era realmente tão patético quanto ele pensava. Nesse momento, nosso protagonista de origem corporativa tem uma ideia. Ele afirma que não conta como quebra de contrato se a punição do demônio o impossibilitar de fazer sua parte. Ouvindo um mero humano tentar negociar com ele, o demônio fica intrigado. Joe sorri, dizendo que já teria tomado seu corpo à força se isso fosse possível. Ele afirma confiantemente que isso não foi nada mais do que um teste de sua força de vontade, e ele provou ser mais do que digno. Sua declaração ousada faz o demônio rachar o bico, e ele declara que ele é o primeiro humano a sequer pensar em fazer um acordo com o próprio diabo. De repente, ele tem a chance de assinar o contrato, e o demônio concorda em dar-lhe um novo começo se ele realizar apenas um de seus desejos. No entanto, o bastardo também faz seu primeiro desejo de ter mais 1000 desejos. O demônio esfrega na cara dele que ele não tem escolha a não ser aceitar, já que ele está praticamente morto de outra forma. Sem escolha, ele diz ao seu novo chefe que o acordo está fechado e assina o contrato com sua própria alma em jogo. Na manhã seguinte, ele finalmente chega ao seu apartamento, correndo por aí parecendo um viciado em drogas que foi atacado por cães a noite toda. Seu novo chefe o abandonou logo após o término do contrato, mas ele decide aguentar, já que ele é praticamente um escravo agora de qualquer maneira. Ao entrar no apartamento, ele percebe que o lugar está completamente degradado e não há ninguém lá dentro. De repente, ele pega uma nota de dívida assinada com sangue e se pergunta o que diabos está errado com sua família. Naquele momento, ele ouve uma voz alta vindo de trás e é atingido por um bastão de metal na parte de trás de sua cabeça. O intruso rude grita com ele por ignorar suas ligações, mas seu parceiro diz para ele não espancar o garoto até a morte. Seu amigo avisa que o garoto pode ser perigoso, já que ele é um oráculo. Confuso e furioso, nosso herói pergunta aos caras quem eles são, e o cara loiro responde educadamente com um chute brutal em seu peito, perguntando onde está sua velha bruxa inútil de mãe. Então o cara o insulta por ter uma mãe estúpida que se esgota tentando pagar dívidas para seu filho vagabundo como ele. Ele se diverte que sua mãe não percebe que ele sempre será lixo e chama ele sua mãe de desperdício de oxigênio. De repente, Joe se lembra da época de sua infância em que disse à sua mãe que não queria mais ser um perdedor. Ele viu um pesadelo onde sua mãe trabalhava tanto que morreu de exaustão e se preocupou profundamente que isso pudesse acontecer um dia. Quando ele perguntou o que aconteceria se ele não despertasse como um oráculo, sua mãe simplesmente disse ao pequeno Shen para parar de se preocupar. Ela disse que mesmo que o mundo inteiro desabasse, ela sempre estaria lá para ele e disse para ele confiar em si mesmo.
De volta ao presente, ele se empolga e dá um soco na velocidade da luz no rosto do cara loiro do nada. Enquanto o canalha é derrubado, seu parceiro ouve um baque alto e diz para ele parar antes que ele mate o garoto, apenas para ver seu corpo voar direto. Depois que a poeira assenta, seu rosto fica tão ruim que nem a cirurgia plástica pode consertá-lo mais. Vendo isso, os outros dois olham para a mudança repentina em sua aura e pensam que ele teve um avanço em tempo real. Enquanto isso, nosso garoto mostra a ele seu olhar mais frio até agora e diz aos bastardos para calarem suas bocas imundas. Decidindo que precisam ensinar uma lição ao pirralho de classificação e, o bandido diz a Jun que é hora de dar um jeito nele quebrando uma perna ou duas. Nosso garoto percebe que eles estão falando sobre seu poder e imagina que eles provavelmente são de um nível mais alto do que ele de qualquer maneira. Enquanto Junho balança seu cano de cima, Joe vê ele se mover em câmera lenta e pula para fora do caminho com facilidade. Ele então aparece bem atrás do gorila com um toque suave de seu joelho no rosto. Seu chute selvagem manda o idiota voando. Depois disso, seu parceiro ataca por trás enquanto se pergunta como um mero Rank pode ser tão ágil. O homem pensa que Joe não consegue vê-lo, então ele pretende quebrar algumas costelas. No entanto, ele tem sua própria caixa torácica destruída por um chute giratório. Enquanto ele é jogado fora como lixo da noite passada, o cara não consegue acreditar no que está acontecendo. O homem implora misericórdia ao nosso garoto porque ele só veio por ordens de Lin Yu para cobrar o dinheiro do empréstimo. Ouvindo isso, ele diz ao agiota para dizer ao seu chefe que ele receberá seu dinheiro no devido tempo, então ele precisa relaxar e sair da sua vida. Os bandidos tremem com suas palavras e rapidamente saem cambaleando pela porta da frente. Naquele momento, Joe pergunta ao demônio se ele está lá, e Golden Ginger fica surpreso que o amador foi capaz de sentir sua presença. Ele responde que foi capaz de sentir seu poder surgindo fortemente através de seu corpo, e o demônio diz para ele ser grato pela ajuda. Nosso garoto o bajula animadamente chamando de chefe e diz que não precisa ter medo de ninguém se pegar seu poder emprestado. Isso irrita o demônio porque um mortal camponês nem deveria se atrever a pensar em usar o poder que poderia facilmente acabar com sua vida se ele usasse além de seu limite. Shu fica chocado ao ouvir isso, e ele pergunta ao chefe como ele pode conceder seus desejos se ele não for forte o suficiente. Golden Ginger garante a ele que ele ficará mais forte com as recompensas, mas o avisa para esquecer de usar seu poder por enquanto. Nosso herói fica bastante decepcionado ao ouvir isso, mas Golden Ginger pensa consigo mesmo que é insano o quão bem ele exerceu seu poder. Isso faz se perguntar se Joe é secretamente seu parceiro predestinado. Depois disso, ele pergunta ao chefe sobre seu segundo desejo e o que ele deve fazer em seguida, mas o demônio simplesmente diz para ele esquecer e apenas fazer o que quiser por enquanto. Ouvindo isso, ele suspira porque há muito que ele tem que aprender sobre o novo mundo, e parece que seu novo corpo não será tão útil. Ele pega o telefone de Joe para ter uma ideia melhor de como era a vida do garoto. Primeiro, ele percebe que não recebeu uma única mensagem ou ligação de sua família. Mas, quando ele abre a mensagem da irmã, o que vê o deixa completamente sem palavras. Ela mandou uma mensagem há um tempo pedindo para ele ir o mais rápido possível porque a mãe deles tinha entrado em coma. Mais tarde, no hospital, ele abre a porta com tudo, apreensivo. Lá dentro, ele vê uma garota que parece ser sua irmã, encolhida e muito preocupada em frente à cama da mãe deles. Leva um tempo para ele perceber que o clima está dolorosamente desconfortável, o que faz sentido, já que ele ignorou a irmã antes. Ele se aproxima dela e olha para a mulher na cama que deveria ser sua mãe. Ele não consegue acreditar no quão ruim está o estado dela, comparado à lembrança que ele tem dela, e se pergunta se a culpa é toda de Joe. Com um olhar de culpa, ele pede desculpas à irmã por estar atrasado e pergunta como a mãe deles está, mas ela apenas sorri com raiva, perguntando qual desculpa esfarrapada ele vai dar dessa vez. Ela repete todas as desculpas estúpidas que ele inventou no passado sobre treinar e invocar demônios. De repente, ela explode com ele, não acreditando que ele não pôde nem vir ver a mãe dele que entrou em coma porque se acabou de tanto trabalhar para pagar as dívidas dele. Ele se cala quando ela diz que a mãe deles quase morreu porque ficou sem dinheiro para pagar as contas do hospital depois de pagar a dívida interminável dele. Depois de desabafar tudo, ela diz que eles já tiveram o bastante e entrega a ele um cartão com 6 meses das despesas dele, dizendo que ela vai cuidar da mãe dele sozinha. Ele sua, confuso, perguntando o que isso significa, e sua irmã diz calmamente que ele está morto para ela. Mais tarde, do lado de fora, Golden Ginger sente as emoções sombrias dele e pergunta por que as palavras da garota humana o machucaram tanto. O demônio garante a ele que não foi ele quem causou isso, mas ele se lembra que a irmã de Joe lembrou de seu eu patético que uma vez cometeu o mesmo erro. Isso faz o chefe dele rir, e ele diz para ele não deixar isso atrasar o plano dele.
Ouvindo isso, Joe pergunta se ficar mais forte vai resolver todos os problemas dele, e o demônio confirma que todos eles vão embora se ele provar que tem o que é preciso. Com isso, ele está totalmente determinado a começar seu arco de treinamento. Enquanto isso, em uma boate, o chefe do cobrador de dívidas diz à secretária para colocar a equipe deles para trabalhar rápido porque os clientes dele não vão ficar esperando. Mas a secretária informa a ele que um estudante realmente espancou 3 caras deles. Ouvindo isso, o gangster se lembra que os homens dele tentaram cobrar o pagamento antes do prazo e arruinaram a reputação dele. A secretária diz que ele vai dar a eles a punição deles, mas ele também explica que é um problema sério porque o estudante espancou caras que estavam muito acima do nível dele. Isso chama a atenção total do chefe, e então ele rapidamente pega o relatório com o perfil de Joe. Ele acha que o garoto é muito mais forte do que parece porque nenhuma quantidade de habilidade pode deixar um nível 2 vencer contra um nível 3. No final, ele ordena que a secretária fique de olho no garoto. A cena então muda para o nosso herói em uma corrida matinal. O vizinho amigável dele oferece a ele um bom negócio em suplementos, mas ele diz ao velho que voltará mais tarde. Olhando para o quão enérgico ele está, o homem se pergunta se talvez ele tenha arrumado uma namorada ou algo assim. No entanto, Joe tem estado ocupado se acostumando com o corpo dele e ficando bombado enquanto coletava informações desde que teve alta. Ele aprende que as pessoas com habilidade são chamadas de oráculos e que ele se endividou muito porque os suplementos para ficar mais forte custam um braço e um rim. Embora ele não tenha certeza de qual é o limite, ele tem ficado bem musculoso com apenas alguns dias de treinamento e drogas. Enquanto ele está pensando nisso, alguém o chama. E quando ele atende o telefone, a voz do outro lado grita com ele que ele se esqueceu de voltar como o professor deles pediu. Ouvindo isso, nosso garoto de repente se lembra que ele os ignorou completamente. No dia seguinte na escola, ele aprende que existem 6 ranks de AI e você tem que atingir o nível mais alto do seu rank para passar para o próximo, o que exige um esforço monstruoso. Por causa da enorme diferença, o mundo é dividido em 5 camadas onde os ranks e plebeus normais como ele estão nas zonas mais externas. Enquanto isso, os ranks DI superiores estão na camada interna. Percebendo que ele é lixo de nível inferior, ele decide ficar mais forte o mais rápido possível para poder entrar nas camadas intermediárias rapidamente. De repente, um Neandertal o atinge por trás com uma meleca e ri na cara dele. O amigo dele brinca que nosso garoto parece tão fraco que eles provavelmente poderiam socá-lo mesmo que ele seja um oráculo de nível 1 como eles. Ouvindo isso, nosso garoto está irritado que macacos como eles ainda existam neste mundo. Naquele momento, o professor aparece para a aula. Mais tarde, do lado de fora, ele está se alongando e pensa que a vida escolar dele está indo muito bem até agora. Naquele momento, alguém o chama por trás. Alguns minutos depois, o cara da meleca fica chocado ao ver nosso garoto em uma luta com o cara mais forte da turma deles. O amigo dele não está surpreso, já que está acostumado a ver Joe lutar. O valentão diz ao nosso herói que ele ficou muito convencido para o próprio bem só porque tirou boas notas em exames escritos. Ele diz que o verdadeiro valor de um oráculo vem da força, e a força de nível 1 dele é lixo. Ouvindo isso, Bru lembra ao valentão que ele também é lixo de nível 1. O que deixa o valentão tão furioso que ele lança um gancho violento. Joe pega o punho sem esforço com uma mão e torce o pulso com a outra, perguntando se ele terminou de tagarelar. O cara furioso não consegue acreditar que está sendo dominado por ele, e ele se pergunta se Joe ficou mais alto do que antes também. Em seguida, Joe joga as palavras do cara de volta para ele que força é tudo, então pede educadamente permissão para esmagar o rosto dele. Enquanto o cara sua muito pensando que vai apanhar, o treinador de repente aparece e fica furioso com o nosso garoto por causar problemas na aula dele. O treinador parece tão irritado como sempre e pergunta se ele planeja causar problemas no momento em que voltar. Nosso garoto coloca a cara mais inocente que ele tem e afirma que eles estavam apenas brincando. O valentão puxa a mão livre e diz para ele soltar. Vendo as coisas se acalmarem, o treinador avisa nosso herói uma última vez e ordena que todos se alinhem para o teste. Logo depois, os alunos se reúnem ao lado de uma barra de elevação enquanto o treinador Gigia começa a falar sem parar. Ele os anima sobre o próximo torneio contra outras escolas, prometendo que resultados fortes não apenas trarão glória para a escola, mas também abrirão portas para academias de elite. No final do discurso, ele começa a divulgar descaradamente os suplementos milagrosos dele como o golpista que ele é. O desafio começa com o valentão fazendo 50 barras de uma vez. Shell não está impressionado e diz que isso parece mais um desafio do TikTok do que um teste sério. Naquele momento, uma voz o chama perguntando se ele está bem. A representante da classe admite que estava preocupada, já que ele ignorou as mensagens dela por dias. Ela rapidamente tenta encobrir, dizendo que estava apenas curiosa sobre ele, mas nosso garoto garante a ela que nada aconteceu.
Mudando de assunto, ela pergunta por que ele se recusa a comprar os suplementos suspeitos do professor. Joe responde sem rodeios que ele está quebrado. Ela tenta avisá-lo sobre as consequências de pular a compra, mas o nome dela é chamado antes que ela possa terminar. Desejando boa sorte a ela, ele a manda embora. Ela consegue fazer apenas 25 barras antes de falhar, mas o treinador se lembra que ela comprou 2 garrafas dele e magicamente aumenta a pontuação dela para 35. De repente, fica claro para o nosso garoto que esta é a verdadeira razão pela qual todos os alunos compraram o lixo caro em primeiro lugar. Caso contrário, eles correriam o risco de serem expulsos. Finalmente, Joe se apresenta para a sua vez na barra. O treinador estreita os olhos, totalmente ciente de que nosso herói nunca comprou uma única garrafa. Um sorriso torto surge em seu rosto quando ele decide dar um exemplo com ele por não comprar os produtos ruins dele. Enquanto isso, Joe estuda a barra de elevação e as proteções de pulso, notando que parecem normais à primeira vista, mas deve haver algum truque por trás delas. Assim que ele agarra a barra, os olhos dele se arregalam em choque. O corpo dele de repente parece mais pesado, e ele rapidamente percebe que os cristais embutidos nas proteções de pulso estão adicionando peso extra. Mesmo assim, nosso garoto se recusa a ceder, percebendo que os cristais devem ter um limite de peso. Superando, ele começa a fazer repetições como se não fosse nada. Os outros alunos olham incrédulos, chocados que o suposto fraco esteja superando-os com facilidade. Eles piram quando Joe passa de 100 repetições, gritando que ele deve ser pelo menos de segundo nível. Quando ele finalmente solta a barra, uma multidão o cerca, bombardeando-o com inúmeras perguntas. Enquanto isso, o treinador está paralisado, se perguntando se o garoto secretamente usou estimulantes. O medo surge quando ele percebe que os alunos podem não precisar mais de seus suplementos duvidosos. Naquele momento, ele dá um sorriso diabólico, planejando um plano desagradável para o nosso herói. A cena corta para o diretor que está furioso em uma ligação sobre o cancelamento de seus eventos de segundo nível. Ele argumenta que a escola está sem fundos e mal consegue sobreviver com alunos de terceiro nível. O homem do outro lado responde diretamente que o sistema está procurando por oráculos de elite, e é por isso que o dinheiro está sendo canalizado para as melhores escolas. Batendo o telefone, o diretor coloca a mão no rosto em frustração, percebendo que a escola não tem fundos para produzir um único oráculo de elite. Seus olhos caem sobre um cristal preto trancado em uma caixa de vidro enquanto ele quebra a cabeça sobre como manter a escola funcionando. O pensamento é interrompido quando a voz do treinador Gigia chama do lado de fora do escritório. O treinador entra e orgulhosamente coloca uma lista de nomes que ele afirma que se tornarão oráculos de elite. O diretor examina o papel e imediatamente vê que cada um listado é mal de primeiro nível, mas o treinador os está vendendo como prodígios. O treinador então diz que há um aluno que é impróprio para se tornar um oráculo, e o diretor morde a isca, perguntando quem é. A história volta para o nosso herói, abrindo caminho para o escritório do diretor com o demônio pairando ao lado dele. O livro amaldiçoado pergunta o que ele aprontou desta vez, mas Joe permanece em silêncio. De pé do lado de fora da porta, ele se lembra de como a reputação do diretor é desagradável e espera que nada de ruim aconteça nesta reunião. Assim que ele alcança a maçaneta, chamas surgem na frente dele, pegando-o completamente desprevenido. O demônio se ilumina, emocionado que o desejo acionado que ele mencionou antes finalmente apareceu. Ele ordena que Joe rastreie o objeto rapidamente, mas Joe começa a reclamar sobre o quão ridiculamente ruim é o momento. Seus pensamentos são interrompidos quando o próprio diretor quebra o silêncio, dizendo-lhe para parar de perder tempo e entrar logo. Entrando, Joe pergunta educadamente por que o diretor o chamou. O homem folheia o histórico escolar dele e então pergunta ao aluno o que ele acha que é preciso para se tornar um oráculo. Sem esperar por uma resposta, o diretor responde a si mesmo, dizendo que tudo se resume a dinheiro. Ele então diz a Zoe, sem hesitação, para desistir agora enquanto ainda está à frente. A cor some do rosto dele, e o diretor continua explicando que o custo de desenvolver um oráculo é alto demais. Ele insiste que Joe é apenas um garoto falido que possivelmente não pode sobreviver aqui a longo prazo. Em sua cabeça, ele pensa que é melhor cortar gastos com alunos fracos agora, e ele está até disposto a devolver a taxa de matrícula. Joe leva alguns segundos para processar a situação. Enquanto isso, o olho do demônio se arregala quando ele de repente percebe que o cristal é o objeto e diz ao nosso herói para pegá-lo. Ele sussurra silenciosamente para o livro amaldiçoado para pegá-lo ele mesmo, mas o demônio imediatamente o lembra que precisa de outra pessoa para agir. Joe faz uma pausa, perdido em pensamentos, percebendo que ele absolutamente tem que entrar na zona da cidade do meio, o que significa que ele não pode se dar ao luxo de ser expulso aqui, não importa o que aconteça. Ele se prepara e lembra que nenhum único aluno desta academia jamais ultrapassou o nível I2, e é exatamente por isso que esses alunos são considerados tão valiosos.
Nosso garoto então pergunta ao demônio se ele pode decidir a recompensa para esta missão. Naquele momento, o demônio entende o que Joe está planejando. Mas antes que ele possa falar, Joe interrompe e declara que ele quer a habilidade de emprestar poder. Golden Ginger explode, gritando com ele, lembrando de quão insano e perigoso essa escolha realmente é. Mas nosso garoto está decidido. Ele argumenta que se ele acabar expulso, então o desejo do demônio pode nunca se tornar realidade e exige que o livro amaldiçoado confie nele. Relutantemente, Golden Ginger cede e admite que o que acontecer a partir daqui não pode ser culpado nele. Um painel brilhante se materializa na frente de Joe, perguntando se ele quer a habilidade de emprestar poder. Ele aceita instantaneamente sem hesitação. O diretor então interrompe seus pensamentos, perguntando se ele tem alguma última palavra. Ele responde firmemente que quer que o diretor avalie seu nível novamente e só então decida. O diretor balança a cabeça com um pedido desesperançoso, mas estende a mão mesmo assim. Ao entrar em contato, ele observa que a força de Joe é maior do que o que os registros sugerem, mas ainda não é suficiente para ficar. Fechando os olhos, Joe percebe que esta é sua última chance e tenta desesperadamente absorver o máximo de energia estelar possível. Ele então começa a emitir aura pura, chocando o diretor. Até o demônio é pego de surpresa, já que ele nunca esperava que a energia do garoto ultrapassasse o poder que ele lhe emprestou. O diretor cambaleia para trás em choque tentando processar o que acabou de acontecer. Ele percebe que Joe de alguma forma rompeu e atingiu o quarto nível agora mesmo. Rangendo os dentes, o homem recupera a compostura e chama nosso garoto, dizendo-lhe para participar do próximo torneio escolar. Joe pisca surpreso, tentando descobrir por que o tom do diretor mudou tão de repente. Uma vez que a poeira senta, ele junta as peças que o cara provavelmente quer arrastar Lee para a escola para fora do lixo e usá-lo para se exibir na frente do departamento de educação. O diretor admite que, para sobreviver, ele queria eliminar os alunos inúteis e então pede desculpas por pegar Joe nessa confusão. Como recompensa, ele concede a ele uma bolsa de estudos completa mais 6 frascos de suplementos por semana. Ele deixa claro que nosso herói tem que representar sua escola porque todo o futuro da academia depende dele. Percebendo quão desesperado o homem está, nosso garoto arrisca e pergunta se ele pode ter o cristal preto na prateleira. O diretor explica que é esculpido em cristal de estrela preta originalmente trazido pelo diretor anterior e representa a fé da escola. Mas então ele suspira que se a escola entrar em colapso, seu símbolo não significa nada, então ele concorda que vai entregá-lo. Nosso herói responde com confiança, prometendo que dará tudo de si para vencer o torneio. O diretor então muda de assunto e pergunta como ele ficou tão forte. Joe disfarça casualmente, dizendo que estava escondendo sua força o tempo todo. O diretor quase engasga, pensando que mascarar um nível é a jogada profissional definitiva e jura que não vai contar uma palavra para ninguém. Naquele momento, uma mulher entra no escritório e o diretor a instrui a escoltar Joe para a classe de elite. Um pouco depois, ela explica que todo o segundo andar é reservado apenas para elites. Mudando de assunto, ela pergunta casualmente que tipo de conexão ele tem com o diretor, mas Joe ignora sem dar nada a ela. Naquele momento, o treinador Gigi entra furioso em velocidade máxima. Ele se desculpa, dizendo que implorou ao diretor para reconsiderar a decisão, mas não adiantou. A professora o interrompe, esclarecendo que John não está sendo expulso de forma alguma, e ele está realmente sendo transferido para a classe de elite. Ela acrescenta que o diretor está procurando por ele agora, o que faz o rosto do treinador perder toda a cor. Mais tarde naquela noite, ele se arrasta de volta para seu minúsculo apartamento e desmaia na cama. Ele murmura para si mesmo, se perguntando como diabos um garoto falido como ele deveria atingir o nível 4 em uma janela tão curta. O demônio imediatamente o interrompe, lembrando da missão em questão. Golden Ginger avisa que seu poder não vai enganar os humanos para sempre, e ele admite que já percebeu isso. Ainda assim, ele raciocina que tem suplementos gratuitos e evitou a expulsão, então a vida não está tão ruim agora. Olhando para o telefone, ele percebe que a verdadeira crise ainda é a montanha de dívidas, e ele precisa criar um plano para ganhar dinheiro rápido. No dia seguinte na escola, ele parece mais deprimido do que nunca. Olhando ao redor para a área empoeirada e decadente, ele se pergunta em que tipo de lixão ele acabou de entrar. Do nada, alguém chama seu nome. Um homem acena de longe, dizendo para ele se aproximar com um sorriso enorme. Eles começam a conversar, e o homem se desculpa por não tê-lo encontrado antes, já que está sempre ocupado com as tarefas da aula. O cara se apresenta como professor Zan, e Joe pergunta imediatamente se ele é realmente o único professor aqui. Zan coça a cabeça, admitindo que a escola não está indo muito bem, e ele é o único designado para a turma avançada. Ele acrescenta que eles usam a seção mais interna para treinamento, e é por isso que os corredores externos estão apenas acumulando poeira.
Abrindo a porta, o professor tranquiliza Joe para não se preocupar, insistindo que as instalações ainda são de primeira qualidade. Ele até promete que as coisas nunca serão entediantes, enquanto nosso herói apenas olha com admiração. O interior não combina em nada com o exterior e é como uma academia de nível mundial. O professor explica que os alunos estão todos fazendo treinamento individual e se oferece para apresentá-lo. Ele acha que o lugar parece um clube de fitness 5 estrelas com alunos cheios de energia, embora ele perceba alguns olhando para ele de soslaio. O professor então chama todos para apresentar o recém-chegado. Ele se curva educadamente e os cumprimenta com respeito, mas um cara de cabelo vermelho no fundo imediatamente começa a criar problemas, cruzando os braços com um sorriso convencido. Ele zomba de Joe, dizendo para ele parar de fingir e admitir que usou conexões para entrar. O professor o repreende, gritando com Venhal para se comportar e explicando que Joe foi transferido puramente com base em habilidade. O cara não está acreditando. Ele estreita os olhos como um predador avistando uma presa fácil e desafia Joe para uma luta do nada. Os alunos instantaneamente se animam, emocionados por ver um duelo pela primeira vez em anos e começam a espalhar boatos. Um aluno loiro no fundo pergunta o que está acontecendo, e uma garota de cabelo rosa explica que uma luta está prestes a começar. Isso desperta o interesse do loiro, e ele rapidamente pergunta mais sobre esse tal aluno transferido. De volta ao nosso herói, o professor o aconselha a recusar o desafio, mas Joe aceita sem hesitação. Ele calmamente acrescenta que está bem com a luta, desde que força letal esteja fora de questão. Enquanto isso, no escritório da escola, o diretor está quase estourando uma veia, exigindo saber se o garoto novo já está arrumando brigas. O professor explica em uma ligação que nosso garoto aceitou o desafio de Venhal. De volta à luta, nenhum dos lados recua enquanto se encaram e acumulam aura de raiva. O diretor acha estranho, mas pensa que o garoto só quer saber seu nível atual, então ele concede permissão para o duelo acontecer na arena. Algum tempo depois, os dois alunos estão atrás de mesas separadas enquanto o professor repassa as regras. Primeiro, não pode haver interferência externa. E em segundo lugar, ambos os lutadores devem competir no mesmo nível de estrela. Venhal acha difícil acreditar que Joe também seja realmente um oráculo de nível e o professor então encerra as instruções, lembrando-os fortemente de que atingir pontos vitais é absolutamente proibido. Os dois oponentes começam a circular um ao outro enquanto o professor os lembra de que força letal não é permitida sob nenhuma circunstância. Ele continua dizendo que quem perder não pode retaliar depois, não importa o resultado. Um golpe limpo no rosto ou uma rendição encerrará o duelo imediatamente. Com um aceno de mão, o professor sinaliza o início. Esperando terminar rapidamente, Wei avança e mira direto no pescoço dele. Ele nem sequer se intimida e agarra o braço dele, jogando-o completamente para fora. O ruivo instantaneamente ataca de novo, percebendo que esse cara pode realmente ser bom. Venhal desencadeia uma série de golpes implacáveis, mas Joe escapa de cada um com calma e precisão. Frustrado, Venhal repentinamente muda de marcha e tenta acertar um chute. A perna se contorce no ar, e o ruivo desencadeia seu movimento de assinatura, chute gancho de vento. Joe consegue bloquear com o braço, embora o ruivo sorria, supondo que a luta esteja decidida agora. Dessa mesma posição, ele surpreende com um chute afiado mirando no pescoço de Venhal. O ruivo tenta se recuperar, questionando como diabos esse cara sequer conhece artes marciais. Se segurando antes de cair, Venhal pensa que a única coisa que importa agora é proteger seu rosto a todo custo. Mas assim que ele se vira, Zou calmamente toca no nariz dele com um punho fechado. Com um sorriso convencido, ele pergunta se isso significa vitória, deixando Venhal congelado em descrença. A arena fica em silêncio por um tempo até que o professor Zan declara oficialmente Joe o vencedor. Venhal não podia acreditar que ele realmente perdeu para alguém, e todos estão surpresos com o resultado chocante da luta. Eles acham que nosso garoto é forte demais. Enquanto isso, ele acha que a luta terminou rápido demais, mas ainda assim ele conseguiu aprender algo com isso. Ele então pergunta ao Venhal se ele tem alguma reclamação agora. Vendo a luta, o treinador não consegue acreditar no que vê, porque o Venhal é um elite que passou por treinamento profissional, mas ele ainda perdeu para um cara que acabou de ser promovido para a classe de elite. Ele acha que nosso garoto tem um talento oculto excepcional, e essa é a razão pela qual o diretor lhe disse para dar aos garotos um tratamento especial. De repente, o diretor aparece e parabeniza nosso garoto, dizendo para ele segui-lo porque ele quer falar sobre algo importante. A garota de cabelo rosa fica surpresa ao ver essa cena, enquanto o cara de cabelo amarelo diz que eles definitivamente precisam de um cara como ele em sua equipe forte. O diretor pergunta ao nosso garoto se ele gosta da classe de elite, e ele responde que, além dos alunos serem excessivamente entusiasmados, não é nada realmente especial. O diretor diz que ele vai se acostumar com isso porque os fortes sempre atraem atenção.
Ele também o aconselha a se concentrar em seu treinamento, e a escola fará tudo o que for possível para ajudá-lo. Ouvindo isso, nosso garoto pensa que o diretor agora confia nele, então ele decide perguntar se ele sabe de alguma maneira pela qual os alunos podem ganhar dinheiro rápido. Mas ele diz a ele, em vez disso, para continuar se concentrando no treinamento para que ele possa ganhar uma quantia maior de dinheiro a longo prazo, e a escola também pode ajudar financeiramente se sua família estiver passando por uma fase difícil. Nosso garoto diz a ele que não é nada disso e pensa que agora ele tem que encontrar outra maneira de alguma forma. Quando ele está treinando na academia, ele se lembra de que deve ter cuidado porque a escola tem políticas muito rígidas contra empréstimos estudantis. Ele se pergunta onde ele pode aprender a ganhar algum dinheiro extra, mas de repente o cara de cabelo amarelo aparece na frente dele e o elogia pela luta. Ele então pergunta ao nosso garoto quem ele é, e ele faz a mesma pergunta de volta para ele. Enquanto isso, a garota diz a Shen que ele está sendo rude, e ela se desculpa com nosso garoto que ele às vezes é um pouco irritante. Ela se apresenta dizendo que a Sui e que a dor no lado dela é Shen. Ela diz a ele que ambos são seus veteranos e podem ajudá-lo se ele estiver confuso sobre alguma coisa. O cara irritante então diz que eles são uma equipe a partir de agora, e ele é o líder da equipe, então ele pessoalmente cuidará bem dele. Ele então pergunta ao nosso garoto sobre a técnica de combate, que ele usou contra o Eal, mas nosso herói diz que não sabe nada sobre tais técnicas. O líder fica surpreso quando nosso garoto diz a ele que o movimento que ele usou foi apenas um reflexo. Ele diz que o El ficará furioso quando descobrir isso, e Sui rapidamente diz que vai explicar para ele. Ela explica que técnicas de combate são super movimentos especiais que uma pessoa aprende com pergaminhos ou pedras de memória, e quanto mais maestria alguém tem sobre ele, mais forte ele se torna. Eles têm muitos tipos diferentes, e lutadores fortes combinam essas técnicas em seus estilos de luta. Shen então diz a ele que Venal usou uma técnica de combate de nível D na luta, uma conhecida como chute gancho de vento. Ouvindo isso, nosso garoto pensa que deve ser a razão pela qual ele foi incapaz de bloquear o chute adequadamente, e ele terá uma chance maior de vencer se conseguir adquirir tal técnica. Ele pergunta se eles são raros, e o líder explica que sua raridade depende das classificações. Na escola os ensinos básicos, mas eles só podem aprender os poderosos em duas condições. Eles os compram ou alguém compartilha com eles, mas eles são muito caros. No mercado de hoje, mesmo uma técnica básica de nível D pode custar cerca de 500 mil. Se exibindo, ambos dizem a ele que eles têm uma técnica de combate, e eles podem mostrar a ele se ele quiser vir. Joe acha que esses dois devem ser realmente ricos porque uma quantia tão grande não é nada para eles. De repente, ocorre a ele que pode perguntar sobre as diferentes maneiras pelas quais pode ganhar dinheiro rápido. Ele pergunta se existe uma maneira rápida de ganhar dinheiro, mas diz que não quer fazer nada ilegal, como roubar um banco. Shen diz a ele que sua única opção é o distrito Blackwater, mas Sui rapidamente diz para ele não dizer tais bobagens. Ele então diz que ouviu dizer que qualquer coisa pode acontecer lá, mas a escola proíbe os alunos de entrarem naquele distrito. Depois disso, o líder pergunta ao nosso garoto quanto dinheiro ele precisa para a técnica, e ele diz cerca de 300 mil. Ambos verificam imediatamente suas contas, mas estão completamente sem dinheiro. Enquanto isso, nosso garoto pensa que vai dar uma olhada no distrito Blackwater depois da escola de qualquer maneira, porque ele realmente precisa do dinheiro agora. Ele chega ao distrito usando os mapas e acha que é muito perto de sua casa. Ninguém pode pensar que ele é um estudante porque não está mais usando seu uniforme. Ele até pergunta ao chefe o que ele pensa sobre o distrito, mas não recebe uma única resposta. De acordo com o que ele ouviu, as zonas externas não têm lutadores fortes, e seu nível de poder é igual a um oráculo de nível 4, então ele pode facilmente lidar com qualquer um. Se a situação piorar, então ele tem certeza de que pode pelo menos fugir com segurança. Depois de dar uma olhada mais de perto ao redor, ele acha que esta área foi definitivamente abandonada e se pergunta se está realmente a Zona Milagrosa, mas ainda pode ver pegadas fracas ao redor, que o levam em direção a um caminho secreto escondido. Ele então finalmente chega à Zona Milagrosa depois de passar cuidadosamente pelo caminho. Na Zona Milagrosa, nosso garoto vê os arredores sujos e todos os negócios obscuros. Ele pensa que ninguém fala sobre este lugar porque não tem leis, e literalmente qualquer coisa pode ser feita para obter lucro. Depois de ver todas essas coisas, ele tem um vislumbre de esperança de que pode realmente ganhar dinheiro suficiente para pagar sua dívida. De repente, ele pergunta aos capangas perseguidores por quanto tempo eles estão planejando segui-lo. Um dos capangas o elogia por seus instintos aguçados e diz que estava planejando atacar quando ele estivesse completamente descuidado. Mas agora a situação mudou, e ele vai espancá-lo na frente de todos. Ele diz que já viu muitos garotos como ele antes, crianças ricas que vêm disfarçadas para o distrito Blackwater e então se tornam presas para eles.
Joe pensa que ele é algum tipo de idiota porque ele mesmo está completamente sem dinheiro. O Capanga então diz que ele é um oráculo, então será inútil se ele tentar escapar. Ele diz a ele que se ele quiser viver, então ele deve apenas seguir suas ordens e esvaziar seus bolsos. Ouvindo isso, nosso garoto diz a ele que ele é realmente rude, e em um único golpe, ele repentinamente nocauteia o líder. Os outros dois ficam irritados porque ele nocauteou o líder porque ele não estava sendo cuidadoso. Então, ambos correm direto para ele para esfaqueá-lo. De repente, caixas de madeira caem sobre ambos, e uma garota misteriosa rapidamente agarra a mão do nosso garoto e ordena que ele vá com ela. Ambos fogem de lá e chegam a um lugar seguro escondido. Joe agradece a ela por sua ajuda. Mas na realidade, é apenas um incômodo para ele porque depois de espancar os dois caras, ele estava planejando interrogá-los. A garota age como se já conhecesse nosso garoto e pergunta o que ele está fazendo aqui. Depois de dizer isso, ela de repente entra em pânico porque se lembra que tem que se esconder. Ele pergunta a ela se ele realmente a conhece, mas ela muda de assunto dizendo que apenas leu o nome dele em sua gola. Depois de notar a etiqueta de nome, ele a remove imediatamente. Ele acha que é uma coisa boa que a garota não o conheça porque ele nunca percebeu que seu nome estava escrito em sua gola o tempo todo. Ele agradece a ela por contar isso a ele enquanto ela está apenas feliz por não ter revelado sua verdadeira identidade. Ela o aconselha a esconder suas informações adequadamente porque esta área é realmente perigosa e então diz que vai tirá-lo daqui. Mas nosso garoto recusa a oferta dela porque ele está aqui para ganhar algum dinheiro. Ele decide que deve ir embora porque se ela descobrir que ele é um estudante, então ele estará em apuros. Quando Joe sai, ela pensa que definitivamente sabe quem ele é e se pergunta o que um estudante está fazendo na Zona Milagrosa. Quando ela o tocou, ela teve uma sensação estranha devido à qual pensa que ele já se tornou um oráculo. Enquanto isso, nosso garoto compra uma máscara para cobrir seu rosto para que sua identidade não vaze para lugar nenhum. Quando ele está pensando que não encontrou nenhuma maneira de ganhar dinheiro, um estranho se aproxima dele e diz que ele é o guia turístico local, e ele pode responder a todas as perguntas que ele tem. Ouvindo isso, nosso garoto fica intrigado e pergunta se ele conhece um lugar onde possa ganhar algum dinheiro rápido. O guia está realmente feliz porque acha que aumentou a contagem em 1 e orgulhosamente diz ao nosso garoto para segui-lo. Ele leva Joe a uma arena de luta onde pergunta se este é um clube de luta subterrâneo. O guia diz que ele está certo, e esta é a maneira mais eficiente de ganhar dinheiro rápido. Ele explica que hoje, o vencedor receberá o prêmio em dinheiro junto com uma quantia específica de dinheiro das apostas feitas. Ele diz que oráculos também participam dessas lutas, então essas partidas são de alto risco, alta recompensa. Depois de dar uma olhada na luta em andamento, ele acha que definitivamente tem uma chance de ganhar tudo. O guia pergunta ao nosso garoto se ele quer participar porque ele pode conseguir fichas de aposta. Ele diz a ele que ele vai arriscar o prêmio em dinheiro de qualquer maneira. Seguindo nosso garoto, a garota misteriosa também entra no clube de luta e começa a procurá-lo. De repente, ela vê nosso garoto em pé dentro do ringue e se pergunta o que ele está fazendo aqui. O cara feio está agindo todo importante na frente de Joe, dizendo que ele é um lutador sentado, mas nosso garoto nocauteia em um único golpe. A multidão acha que isso é chato porque todo lutador está sendo nocauteado com um único soco. Nosso garoto acha que deve terminar isso o mais rápido possível, e ele também lida com os próximos 2 lutadores logo em seguida. Vendo essas lutas, o chefe do clube fica todo confuso porque ele só o deixou lutar porque ele parecia fraco. O lacaio diz a ele que depois de assistir a todas essas lutas, todos os lutadores desistiram e os clientes estão exigindo reembolsos porque acham que todas essas partidas são encenadas. Imediatamente, o chefe diz a seus subordinados para organizarem uma partida especial porque ele não vai deixá-lo sair com todo o prêmio em dinheiro. Enquanto isso, ele derrota seu último oponente e pergunta se agora pode ter o prêmio em dinheiro. O locutor diz que a multidão está toda animada com essas partidas, então eles organizaram uma partida especial. Nosso garoto pensa que eles nunca planejam entregar o prêmio em dinheiro. Por outro lado, os lacaios trazem um carrinho ao qual um monstro está preso. O locutor diz que a partida especial será contra o Niflin, também conhecido como o Aberração. E vendo, Joe fica genuinamente surpreso. Os NPCs o desamarram do carrinho, e o Aberração cai no chão como um corpo morto. Eles imediatamente correm para fora do ringue e o trancam bem. Mano apenas fica lá, pensando sobre o que está acontecendo. De repente, o Aberração acorda de seu sono e tem um olhar realmente ameaçador em seu rosto. Um cara gordo na multidão conforta sua garota dizendo que ele pode facilmente derrotar o monstro com um único soco, mas na realidade, ele quase mijou nas calças depois de ver aquela besta. A garota misteriosa se pergunta como algo assim poderia estar aqui. Ela sabe que Joe não pode lidar com isso sozinho, e ela pode salvá-lo com suas habilidades, mas então sua capa será descoberta e seus planos vazados.
Enquanto isso, nosso garoto pensa que é uma pena que o chefe não esteja aqui em tal momento, e ele definitivamente vai ter dificuldades para derrotar este monstro. Quando ele olha em seus olhos, ele sente como se fosse presa e o monstro fosse o caçador. Seu sexto sentido está gritando para ele ir embora porque essa coisa é extremamente perigosa. O aberração corre em direção ao nosso garoto para desferir um golpe letal, mas nosso garoto usa seus instintos para desviar do ataque, e ele teria morrido se não tivesse feito isso. Depois disso, ele decide que tem que ficar sério se quiser sobreviver. O monstro o empurra para um canto e, vendo isso, Joe decide que tem que acabar com isso o mais rápido possível. Ele pede força emprestada para aumentar seu nível e soca o aberração direto no chão. O monstro está ali deitado e ele acha que a luta acabou, mas de repente ele ataca de novo, o que ele mal consegue evitar. Ele fica surpreso que seu ataque mais forte não tem efeito sobre ele, e ele se afasta rapidamente porque sabe que não pode derrotá-lo de perto. Correndo pela arena, nosso garoto evita seus ataques e procura uma arma que possa usar para derrotar o monstro. Ele então quebra a garra do aberração e a usa como uma adaga para cortar rapidamente o pescoço do monstro. O corte não é profundo o suficiente para matá-lo, mas agora nosso garoto pode realmente revidar. Ele sabe que é muito mais forte que o monstro, então pode matá-lo se conseguir se aproximar mais uma vez. Com esse pensamento, Joe avança, mas o monstro libera um gás misterioso, que acaba sendo apenas vapor. O monstro usa essa névoa como uma distração e ataca nosso garoto de diferentes lados. Ele não consegue ver nada dentro da névoa, e o aberração está aproveitando esta chance para causar dano a ele porque teme que nosso garoto o mate no momento em que fizer um único movimento. Nosso garoto sabe que não pode permitir isso porque será morto se o tempo acabar. Ele decide que usará todos os seus sentidos para confirmar sua localização e finalmente matá-lo. Ele se concentra intensamente e trava imediatamente na localização do monstro. Depois disso, ele o agarra pela mão e a corta completamente. Esta é a chance que nosso garoto precisava para dar o golpe final, e ele vai direto para isso. Mas, infelizmente, o tempo acabou e seu coração começa a doer. Enquanto isso, o monstro aproveita esta chance para desarmá-lo e ataca com sua língua para dar um golpe letal. Nosso garoto ainda não desistiu e decide ultrapassar seus limites. Ele pede força emprestada novamente e agarra o monstro pela língua, então o joga no ar e o agarra pelas duas mandíbulas. Ele usa todo o seu poder para abrir o monstro e finalmente matá-lo. Enquanto isso, os funcionários assistindo pelas câmeras não têm ideia do que estão vendo. O chefe pergunta nervosamente se o garoto novo finalmente caiu, mas seu rosto rapidamente fica pálido. Dentro das arquibancadas da arena, a garota de cabelo branco olha para Joe com os olhos arregalados, imaginando como ele conseguiu fazer isso. Ainda segurando a cabeça do monstro, ele encara direto a câmera, e só esse olhar mortal faz com que os funcionários comecem a suar frio. O chefe começa a entrar em pânico, amaldiçoando o fato de ter gasto uma fortuna para trazer aquele lutador, apenas para o garoto esmagá-lo como nada. O locutor se esforça para se recuperar, parabenizando Joe e dizendo-lhe para seguir a equipe para receber sua recompensa. Algum tempo depois, nos bastidores, uma pasta cheia de dinheiro está sentada na frente dele. O oficial explica que totaliza cerca de $500 mil. Ele estende a mão para pegá-lo, mas o chefe de repente a fecha com força. Com um sorriso suspeito, ele declara que o acordo mudou, que ou Joe se torna um lutador permanente e recebe o valor total, ou vai embora com apenas um quarto. Meu cara estreita os olhos e exige que ele repita isso. O chefe reclama, gritando que todos os outros competidores fugiram após aquela luta, e seu precioso guerreiro sofreu de perda repentina da doença da cabeça. Nosso garoto responde que este não era o acordo original deles. Ele o lembra que o termo dizia que os lutadores não são responsáveis se seu oponente morrer no ringue. Perguntando novamente se essa não era a condição acordada, a aura de Joe por si só drena a cor do rosto do homem. Exalando vibrações assassinas, ele exige o pagamento integral ou então haverá consequências. Depois de ouvir isso, o chefe saca uma arma para ameaçá-lo, mas ele nem pisca. Em um movimento, nosso herói desmonta a arma e quebra o dedo do bandido. Gritando de dor, o chefe ordena que seus homens encham o garoto de balas. Seus lacaios sacam instantaneamente suas armas, prontos para atirar. Ele apenas suspira de aborrecimento, ficando visivelmente mais irritado a cada segundo. Do lado de fora, a garota de cabelo branco se enrijece quando um tiroteio repentino irrompe. Um momento depois, um homem é arremessado pela janela, voando como uma lata de refrigerante vazia. Olhando para o guarda-costas inconsciente no chão, a multidão se pergunta se algum tipo de filme está sendo filmado. A garota de cabelo branco, no entanto, suspeita que este caos é todo obra de Joe. Enquanto isso, nosso herói está destruindo os guarda-costas sem pensar duas vezes, imperturbável pelo fato de que eles têm armas.
Um bandido careca levanta sua arma para atirar, mas ele bate sua cabeça direto na parede. Saindo correndo, ele foge com o dinheiro na mão enquanto os bandidos no andar de cima gritam ordens para capturá-lo. Enquanto ele corre pelas ruas, ele percebe que está atingindo seu limite e seu corpo está desacelerando. Suas lesões também estão drenando lentamente sua força. De repente, uma mão agarra seu capuz e o puxa para um beco estreito. A garota de antes rapidamente coloca a mão sobre sua boca enquanto os bandidos passam correndo sem perceber. Assim que a costa fica limpa, ela diz que ele está seguro, e Joe reconhece seu rosto de antes. Ela o instrui a economizar suas forças e diz que conhece uma rota de fuga secreta. Guiando-o para um túnel, ela avisa que se ele não se mover agora, os bandidos irão selar todo o distrito e capturá-lo. Ele tenta responder, mas ela o interrompe, dizendo para ele se mexer. Sem outra escolha, ele agradece e sai correndo para o túnel. Depois que ele se foi, ela toca em seu comunicador. Na outra ponta, uma voz exige raivosamente saber onde ela desapareceu. Ela dispensa, dizendo à irmã para calar a boca e colocar o avô na linha porque ela encontrou algo para relatar. A cena então volta para Joe, que mal consegue entrar cambaleando em seu apartamento antes de desabar no chão. Arfando por ar, ele agarra seu peito, lutando para ficar acordado. Mas no momento em que seu corpo queima o último de suas forças, nosso garoto finalmente cai no chão inconsciente. Ele entra em um sonho onde sua mãe se desculpa por mentir sobre melhorar. A verdade é mais dura que ela só tem mais alguns anos no máximo. Ela diz a seu filho que não queria nada mais do que vê-lo crescer, conhecer seus filhos algum dia, apenas passar um pouco mais de tempo juntos. A mãe do nosso herói pede desculpas novamente por não ter forças para ficar ao lado dele, e ela diz que o ama mais do que qualquer coisa neste mundo. Lágrimas escorrem pelo seu rosto enquanto nosso herói é puxado de volta à realidade. Seus olhos se abrem, mas ele se firma e olha para o céu ensolarado do lado de fora da janela. Sentando-se, ele percebe que ainda está dentro da casa de Josh. O alívio o invade por estar vivo, mesmo que tenha sido esse pesadelo de infância que o despertou. Então uma voz ecoa dentro de sua cabeça, perguntando se ele finalmente acordou, pegando-o de surpresa. Ele então pergunta ao demônio onde ele esteve nesses últimos dias, mas o livro amaldiçoado murmura alguma desculpa sobre negócios. Em vez disso, ele inverte a pergunta perguntando o que ele fez para acabar inconsciente por 2 dias seguidos. Antes que ele possa responder, o demônio junta as peças que ele se esgueirou para dentro da arena subterrânea, queimou muita energia e lutou de igual para igual com um monstro. Golden Ginger explode, gritando com ele por ter feito uma façanha tão imprudente. Ele tenta ignorar, mas o demônio continua insistindo, alertando que seu poder não é suficiente para trazê-lo de volta uma segunda vez. Ele o pressiona a valorizar mais sua vida, já que está à sua segunda chance, afinal, e ele não pode desperdiçá-la. Isso realmente faz Joe sorrir, e ele agradece ao demônio por protegê-lo. Golden Ginger relaxa um pouco, então admite que o monstro com quem lutou não parece ser deste mundo. Esse pensamento faz nosso garoto se lembrar da garota que conheceu naquele lugar amaldiçoado, mas ele o afasta porque, agora, o que importa é subir de nível. Naquele momento, ele se lembra de sua recompensa da noite passada e imediatamente abre a pasta para revelar aquelas pilhas de notas novas. O demônio zomba dele por arriscar o pescoço por dinheiro, mas ele responde que, pelo menos por agora, não precisa se preocupar com suas dívidas até depois do torneio. Olhando para si mesmo, ele diz que tem que consertar essa lesão antes de voltar para a escola. Esfregando a cabeça, ele geme sobre como ainda tem que ir ao hospital, ao banco e às aulas no mesmo dia. No hospital, o médico o examina e diz que a ferida cicatrizará rapidamente, desde que ele a mantenha limpa. Percebendo a velocidade da recuperação, o homem pergunta se nosso garoto é um oráculo, ao qual ele responde que sim. Imediatamente, o médico muda de ideia e tenta lhe vender um plano de associação. Ele o rejeita instantaneamente, pedindo remédio normal. Sentindo-se aliviado por a língua do monstro não ser venenosa, ele observa o médico entregar uma pomada. Mas assim que pega a garrafa, ele congela e olha com incredulidade. Ele perguntou ao médico por que a garrafa está brilhando, mas o homem apenas dá a ele um olhar estranho, insistindo que é um recipiente comum. Meu cara não acredita nem por um segundo, vendo claramente brilhar em sua mão. O médico tenta empurrar o acordo de associação novamente, dizendo que as sessões de aconselhamento ajudariam com suas alucinações induzidas pelo estresse, mas ele ignora o psiquiatra. Lá no corredor, Joe percebe o estranho fluxo de energia por toda parte. Estendendo a mão, ele a vê brilhando mais forte e percebe que deve estar ligada à energia estelar. Lembrando-se da luta subterrânea, ele suspeita que essa batalha desencadeou algum tipo de despertar. Ele então sorri, pensando que se ele realmente consegue sentir a energia estelar agora, ele pode absorvê-la com muito mais eficiência.
Naquele momento, um homem passa irradiando uma aura verde brilhante, e Joe se força a agir normalmente. Depois que o cara passa, ele dá outra olhada furtiva e começa a suar frio, pensando que a energia estelar desse homem está em outro nível. O estranho de cabelo verde faz uma pausa, sentindo algo, e se pergunta se acabou de ser escaneado, mas então ignora. Em seu comunicador, uma voz começa a repreendê-lo, exigindo que ele rastreie a estrela alienígena imediatamente. O homem de cabelo verde diz à pessoa para se acalmar, pois ele planeja ficar no país por um tempo. A voz rebate, lembrando de que a profecia do chefe marcou a estrela alienígena como uma ameaça de nível chefe, uma que precisa de monitoramento constante. Tirando os óculos de sol, o homem de cabelo verde sorri e diz que o chefe se preocupa demais. Ele declara que se a estrela alienígena realmente for seu inimigo, então ele os esmagará sem hesitação. No dia seguinte, na escola, o diretor começa a repreender nosso garoto por faltar às aulas e às suas ligações. Ele se desculpa e diz que se envolveu em alguns assuntos pessoais. O diretor suaviza o tom, mostrando mais preocupação do que raiva, mas ele o tranquiliza e pergunta se isso é sobre o torneio. O velho balança a cabeça e explica que tem total confiança nele para o torneio. Em vez disso, ele pergunta se a escola pode ajudá-lo se eles tiverem apuros de verdade. Ele lembra ao nosso garoto que a principal prioridade da escola é ajudar a apoiar oráculos de elite. Joe sorri e diz para ele não se preocupar, prometendo dar o seu melhor no torneio, o que finalmente deixa o diretor à vontade. Um pouco mais tarde, Shen e Sui correm para alcançá-lo, perguntando o que aconteceu. Shen se lembra de nosso garoto mencionar uma técnica de combate antes e então vasculha seus bolsos. Tirando um cartão de crédito, ele explica que eles conseguiram juntar 300 mil para ele, que ele sempre pode pagar depois. Ouvindo isso, ele congela de surpresa depois de perceber o quão seriamente os dois levaram suas palavras. Ele agradece a eles, mas admite que mudou de ideia sobre adquirir essa técnica. Naquele momento, Venhao aparece, parecendo estranhamente tímido, e oferece 50 mil como um pedido de desculpas por seu comportamento anterior. Nosso herói agradece a ele pelo pensamento enquanto Sui começa a interrogar o ruivo, perguntando se ele tem algum motivo oculto sombrio. O Eal admite que só queria compensar por chamar Joe de fraude e agora espera que eles possam ser amigos. Sui se inclina e sussurra para ele, perguntando se eles deveriam deixar o cara se juntar, e ele encolhe os ombros, dizendo que não se importa. Sui então se volta para o Eal e pergunta se ele se importa de ser o quarto membro, e ele responde que a classificação não importa para ele. Shen instantaneamente tenta mandá-lo, dizendo para ele buscar uma garrafa de água, o que gera uma discussão acalorada entre os dois. Joe apenas sorri, percebendo que encontrou alguns amigos sólidos. A cena então avança rapidamente para ele correndo em uma esteira, lembrando que os oráculos absorvem mais energia durante o treinamento físico. No entanto, a taxa de absorção acaba sendo dolorosamente lenta. Mesmo com o equipamento de treinamento amarrado, a maior parte da energia ainda vaza. Joe percebe. Essa deve ser a razão pela qual tantas pessoas nunca passam do nível 1 e diz a si mesmo que precisa de um método melhor rápido. É quando Shen intervém e sugere uma partida dupla, afirmando que funciona muito melhor do que o treinamento solo chato. De repente, nosso herói percebe que Shen pode estar certo, já que ele despertou sua nova habilidade durante aquela luta. Com esse pensamento, ele ordena que Shen reúna todos. Momentos depois, Shen e Sui lançam um ataque combinado contra ele. Ele os repele, sentindo-se satisfeito com os resultados antes de dizer aos dois para descansarem. Ele aponta que eles já estão nisso há mais de uma hora, enquanto Shen e Sui respiravam fundo. Sui admite que pensou que ele estava brincando quando mencionou um sparring 1 contra 2, e Shen acrescenta que este método de treinamento é insanamente eficaz. Ele então olha para Venhao, dizendo que é a vez dele agora, e o ruivo sorri, mais do que pronto para mergulhar. Observando o grupo, Joe conclui que a teoria está correta, já que a taxa de absorção de todos está disparando, e eles estarão subindo de nível mais rápido do que nunca. Quanto a ele, com uma taxa de absorção naturalmente alta, ele pode levar o teste adiante. Neste mundo, os suplementos são diluídos para mantê-los seguros. Mas mesmo assim, pessoas com baixa absorção mal se beneficiam ao usá-los. Por outro lado, a habilidade de emprestar poder é 100 vezes mais concentrada do que qualquer suplemento. E se ele o absorver imprudentemente, seu corpo literalmente explodiria. Mas se ele pudesse controlar o fluxo e absorvê-lo lentamente, então subir de nível em uma velocidade insana poderia realmente ser possível. Com esse risco em mente, Zou ativa a habilidade, liberando imediatamente ondas pesadas de aura. A força bruta da energia o pega de surpresa, mas faz sentido, já que a habilidade permite que ele aumente 2 níveis em um só golpe. Se tensando, ele força a energia em um fluxo fino e controlado e começa a absorvê-la. Seu corpo trava sob a tensão, cada músculo gritando com a pressão esmagadora.
Concentrando toda a sua força de vontade, Joe observa como rapidamente a energia o preenche mais rápido do que qualquer coisa que ele já sentiu. Então o pânico atinge seu corpo, parece que está prestes a explodir. Não vendo outra escolha, ele aponta a mão para cima e libera o excesso. A energia explode em ondas, forçando seus amigos a se protegerem da pressão esmagadora. Eles não podem acreditar no que estão testemunhando, murmurando em choque sobre como Joe de repente se tornou tão poderoso. É quando Golden Ginger aparece porque é atraído pela perturbação. O demônio congela no local diante dele. Joe, encharcado de suor, calmamente diz a ele que conseguiu absorver o poder. O demônio mal pode acreditar que o garoto conseguiu e então se pergunta em voz alta se Joe realmente é sua alma gêmea muito esperada. Ele pergunta ao chefe se ele disse algo, mas o chefe muda de assunto dizendo que está apenas feliz por nosso garoto não estar morto. Depois de ouvir toda a confusão, o treinador chega correndo e pergunta o que aconteceu. E Sui diz a ele que Joe foi quem liberou toda essa energia. O treinador fica surpreso ao ver a quantidade de energia estelar e imediatamente pede aos assistentes para trazerem o dispositivo de medição. Depois de medir o poder do nosso herói, eles descobrem que ele já se tornou um oráculo de nível 3. A princípio, o treinador não consegue acreditar, mas corre para o escritório do diretor para contar a ele, porque ele é o primeiro oráculo de nível 3 que a escola vê em muito tempo. Enquanto isso, Sui pergunta a ele como ele pode subir de nível tão rápido e pede que ele a ensine o método. Ele diz a ela que é por causa de todo o treinamento que ele tem feito e decide que da próxima vez fará isso em particular para não causar problemas desnecessários. Ao ouvir isso, todos os três ficam animados e aumentam a intensidade de sua prática. Por outro lado, nosso garoto pergunta ao chefe por que ele não ficou bravo com ele desta vez. Ele diz que agora ele se acostumou com isso. Golden Ginger pode usar todos os seus poderes se ele quiser subir de nível rapidamente, porque ele precisa que Joe fique mais forte, mas ele diz ao demônio que não precisa se preocupar. Ele tem armazenado uma montanha de energia estelar e quando se acomodar nessa nova força, ele vai subir de nível novamente. Simples assim. O chefe ouve isso e fica completamente em silêncio. O tempo passa rápido e a competição se aproxima, e nosso herói treina como uma unidade absoluta até que finalmente, o grande dia chega. Todo o esquadrão está animado quando entra no local. Sui fica animada porque não consegue acreditar que realmente chegou aqui e diz que sua mãe estaria orgulhosa. Shen está exibindo algum conhecimento, apontando que este ano tem a maior multidão de participantes até agora. Venhao interrompe e pergunta se ele está pronto para o nível 4. O cara está chateado por não ter subido de nível a tempo de participar, mas Joe apenas encolhe os ombros. As palavras do diretor ainda ecoam em sua cabeça de que você deve dar tudo de si. E se as coisas ficarem muito complicadas, apenas desista. Não há vergonha em viver para lutar novamente. Como as arenas para o nível 3 e o nível 4 são separadas, os três se separam, deixando-o para se preparar sozinho. Enquanto isso, o diretor e o treinador entram na área VIP, olhando ao redor como crianças em uma loja de doces. O treinador ri, dizendo que este é o tipo de luxo que eles estavam esperando. Tudo graças à sua escola finalmente enviar um lutador para o nível 4 hoje. De repente, o diretor Wang aparece e parabeniza o diretor por ter feito 2 alunos de alto nível em apenas alguns meses. O diretor age humildemente e diz que não tem nada a ver com ele. É tudo por causa do trabalho duro dos alunos. Ele apenas os ajudou a atender às suas necessidades. Ele também agradece ao Wang por sua ajuda porque ele lhe deu todas as informações importantes sobre a competição. Após a reforma, o governo anunciou subsídios para as escolas vencedoras. E por causa dessas bolsas, a dificuldade do torneio também aumentará. De repente, um cara arrogante diz que um caipira forçou sua entrada no lounge VIP e está causando toda essa confusão. O diretor quer dar-lhe uma resposta, mas o Wong o impede e diz para não mexer com eles porque são todos diretores de escolas que já ganharam esta competição antes. O diretor diz que isso é tudo no passado, e ninguém realmente sabe quem vai ganhar esta competição. O cara de cabelo branco diz a Gao para aproveitar esta cena pela primeira e última vez para que ele possa se lembrar claramente. O treinador pergunta ao diretor se os alunos ficarão bem porque estão participando de uma competição de tão alto nível pela primeira vez. A Gao então pergunta ao treinador o que ele acha de seus alunos. Ele responde que todos eles são talentosos, e Joe é um prodígio que é muito mais talentoso do que qualquer gênio. O diretor diz a ele que ele só tem que acreditar nos alunos. Nas arquibancadas, a turma está torcendo por Joe, mas ela está preocupada com ele, e ela está realmente nervosa porque veio aqui pela primeira vez. A princípio, ela não conseguia acreditar que nosso garoto estava participando da competição, mas agora ela está aqui torcendo por ele. Uma semana atrás, na escola, ela estava pensando que Joe havia se tornado a estrela em ascensão da academia. Ela não podia mais encontrá-lo porque agora ele não se incomodaria com ninguém da classe baixa.
Enquanto pensa em tudo isso, ela está prestes a cair no chão, mas nosso herói aparece e a pega bem a tempo. Ele pergunta se ela está bem, e ela agradece a ele, então pergunta o que ele está fazendo aqui. Ele diz a ela que a viu, então veio dizer oi. Ela admite que pensa que agora ele é uma elite e nunca mais se encontrará com ninguém da classe baixa. Ele diz a ela que amigos são para sempre, e não importa o que aconteça, eles não podem ser mudados. Ao ouvir isso, ela se sente feliz e pensa que John não mudou nada, e ele pode vencer o torneio com certeza. O locutor declara que os concorrentes estão vindo para o palco, e o representante de classe fica todo animado depois de ver nosso garoto sair com os outros. O locutor diz que dá as boas-vindas a todos à competição de intercâmbio deste ano, e este evento será apresentado por ele e sua parceira, Lillian. Ao ouvir esse nome, a multidão fica absolutamente louca porque ela é uma das idols mais famosas de todo o país. A diva diz que está aqui para trabalhar duro, e hoje ela é apenas uma locutora comum porque os concorrentes são as verdadeiras estrelas desta competição. Depois disso, o locutor explica as regras de que de 12 academias, há 48 concorrentes, 16 no nível 4 e o restante de 32 no nível 3. Ele diz que o salão é apenas para o nível 4, e as classificações serão baseadas em pontuações de ambos os níveis, que serão posteriormente convertidas em pontos. Os concorrentes se enfrentarão um por um, e o vencedor avançará. Ele então enfrentará o vencedor da outra partida até que reste apenas um lutador. O limite de tempo é de 30 minutos, e a partida termina quando um concorrente se rende ou não tem mais capacidade para lutar. Lillian diz que as regras para o torneio deste ano são muito mais duras, mas não há necessidade de se preocupar e diz a todos para olharem para o topo do pilar. A multidão fica toda animada quando vê a celebridade de nível S Baiui sentada no salão. Para mostrar seu poder dominante, ele casualmente sacode o chão com apenas um dedo. O locutor explica que o mestre montou este ringue especial, que protege o público de ataques perdidos. Então ele também pode reparar o ringue instantaneamente após cada partida. Ele também diz aos concorrentes para usarem as joias porque elas atuam como certificação de concorrente e também podem protegê-los em condições perigosas. Todos estão sussurrando que um nível S é verdadeiramente aterrorizante, e nosso garoto pensa que seu poder é quase igual ao de Gojo. O cara parece tão despreocupado com tudo que nem se sente nervoso. A Idol diz que os resultados serão exibidos nas academias e anuncia oficialmente que a competição agora começa. A primeira partida termina em apenas 17 minutos, e o vencedor é Xiaoran. O diretor diz que não consegue acreditar que um oráculo de nível S está supervisionando pessoalmente o torneio, o que significa que as partidas deste ano serão incrivelmente desafiadoras. O diretor Wang diz que é tudo por causa da diferença entre o nível 4 e o nível 3, já que os oráculos de nível 4 já têm domínio completo sobre suas técnicas de luta. As escolas famosas são tão ricas que comprar técnicas de nível C é basicamente uma rotina diária para elas. A única razão pela qual eles sempre conseguem vencer o torneio é que eles usam o dinheiro da bolsa para fornecer aos seus concorrentes as melhores poções e técnicas de luta. Mas este ano, as coisas estão prestes a mudar completamente. A quinta partida é entre Lan Qin e Li Zei, e nela, Qin está brincando com sua oponente desviando de todos os seus ataques. Então ela usa uma técnica de luta baseada em habilidade e restringe sua oponente antes de acertar o golpe final e vencer a partida. A multidão fica toda animada assistindo a isso, e muitas pessoas pensam que ela está secretamente usando algum tipo de magia. Vendo isso, o diretor fica todo chocado porque esse tipo de habilidade só pode ser obtido por um oráculo de nível superior. O diretor Wong se sente orgulhoso e diz que ela é um prodígio que conseguiu obter essa habilidade em uma idade mais jovem. O diretor Al diz que não importa mesmo que ela tenha tal habilidade, mas Wong o provoca perguntando por que ele tentou recrutá-la se isso é verdade. O diretor Lee responde que é apenas um despertar precoce e nada mais. Na sexta partida, Wong nem permite que seu oponente ataque e termina a partida em apenas 5 segundos. Vendo isso, a multidão pensa que o oráculo flamejante provavelmente vencerá o torneio deste ano também. O outro diretor acredita que ninguém pode ser comparado ao aluno que é ensinado pessoalmente pelo diretor Lee. Para se exibir, Lee diz que cães que ladram não mordem, mas Wang lhe diz para esperar e observar. HU acha que esta batalha está completamente fora de seu alcance porque eles estão tão mal classificados que até mesmo se qualificar para este torneio já é um milagre. Ele pode manter a cabeça erguida se Joe vencer uma única partida ou pelo menos fizer um show. Após o final da sétima partida, nosso herói é o próximo concorrente e se pergunta que tipo de lutador será seu oponente. Golden Ginger lhe diz para pegar seus poderes emprestados e terminar a partida rapidamente. Mas ele diz que se ele fizer isso, ele chamará a atenção de todos, e ele pode ter problemas reais se for investigado. A caminho do ringue, ele encontra Tim.
Ela lhe diz que ele não tem sorte de estar na última partida porque seu oponente é um dos mais fortes, e sua técnica de luta é tão poderosa que nem mesmo um oráculo de nível D pode suportá-la completamente. Nosso garoto pergunta se não é perigoso usar uma técnica tão poderosa nas partidas de nível inferior. Tim explica a ele que a pedra preciosa pode bloquear um ataque mortal, mas ainda assim, ele sofrerá muitos danos porque esta é a amarga realidade da competição. Com isso dito, ele pergunta por que ela está ajudando, e ela lhe diz que eles são aliados porque compartilham o mesmo objetivo. Isso é para espancar todos os touros arrogantes. Antes de partir, ela diz que esperava que ele a ajudasse. Mas como seu oponente é tão poderoso, seria ótimo se ele pudesse pelo menos exauri-lo um pouco. Ouvindo isso, ele começa a se perguntar se seu oponente é realmente tão forte quanto ela o faz parecer. Finalmente, a última partida da primeira rodada está prestes a começar, e a multidão aplaude alto enquanto nosso garoto entra no ringue. Ele pensa que isso parece uma recepção calorosa. Mas na realidade, esses aplausos são para o concorrente Lei, que faz uma entrada como um desistente dos Vingadores. O locutor diz que ninguém esperava que a última partida apresentasse Lei Chai. Ele se tornou um oráculo com apenas 12 anos de idade, em apenas 4 anos, avançou para um oráculo de nível 4. Ele também recebeu um certificado nacional junto com um convite da guilda. Não estaria errado se alguém o chamasse de o melhor lutador desta nova era. Vendo-o entrar no ringue, a multidão fica completamente louca e começa a torcer por ele. A representante de classe fica preocupada porque nenhuma única pessoa está torcendo pelo nosso garoto. Um cara aleatório na multidão diz a ela que Lei tem tantos fãs porque ele é forte e bonito. Pelo contrário, seu oponente parece apenas um cara aleatório com mau humor. Ouvindo dizer isso, ela responde que está apoiando Joe porque ele é um garoto genuinamente gentil e amável. Depois disso, os dois começam a discutir, e todos ao redor deles começam a se perguntar o que exatamente está acontecendo. Todos estão animados para ver como o gênio se apresentará nesta partida e se ele pode até vencer a invicta academia Liangguan. O locutor diz que a partida começará agora, mas Lilian interrompe perguntando se ele se esqueceu de apresentar um dos lutadores. Ele rapidamente se desculpa e admite que esqueceu em toda a empolgação. Depois disso, ele apresenta Joe como estrela da Lady Oracle Academy, e que esta é a primeira vez que sua academia está participando da competição. Além disso, ele não tem mais nada notável sobre ele. Isso faz se perguntar se a escola deveria pelo menos ter comprado a ele uma técnica antes do início do torneio. A multidão começa a falar mal dele e a pensar como alguém como ele poderia algum dia lutar contra um gênio. O cara da bandana cai na gargalhada e provoca ruidosamente a representante de classe. Enquanto isso, o diretor Wu diz ao diretor que é bastante lamentável que eles tenham que enfrentar a estrela em ascensão de sua academia em seu primeiro ano, mas eles não devem se preocupar porque tudo terminará rapidamente. Wong diz a Gao que todos têm que começar de algum lugar, então ele só precisa ignorá-lo e manter a calma. Dentro do ringue, Lei lhe diz que ele se sente mal por ele porque em seu primeiro torneio, ele tem que enfrentá-lo. Mas Bru diz a ele para prestar muita atenção à luta. De repente, avança em direção ao nosso garoto e chega bem ao seu lado. Ele diz que começará esta partida usando apenas 10% de seu poder total. Porque mesmo que ele perca sua primeira luta, ele ainda pode parecer pelo menos um pouco decente. Lei acha que ele está agindo todo legal, mas ele está irritado porque ele já lhe disse uma vez para lutar normalmente. Naquele momento, o locutor diz que o gênio não consegue conter seu entusiasmo e anuncia que a partida final da primeira rodada agora começa oficialmente. Com isso, Lei usa sua velocidade para atacar nosso garoto, e ele está se movendo tão rápido que parece que ele usou o Jutsu Clone das Sombras para fazer várias cópias de si mesmo. Além disso, todos eles atacam ao mesmo tempo. Todos os concorrentes assistindo pensam que será extremamente difícil vencer o gênio, e o diretor Wu pensa que ninguém pode vencê-lo. O gênio pensa que nosso garoto não está se movendo porque não consegue vê-lo, e ele acredita que o único que poderia dar a ele um momento difícil é Wong. Pensando que este é finalmente o fim, ele se prepara para dar o golpe final. Mas quando ele se aproxima, Joe pergunta a ele se ele não vai desviar antes que ele o soque brutalmente bem na cara. Vendo isso, todos ficam chocados com como isso pode até acontecer. Nosso garoto realmente rebateu o ataque de Lei e acertou um soco em um instante. O gênio geralmente pode desviar de qualquer ataque com sua velocidade, mas a principal questão agora é se ele foi apenas descuidado ou se ele realmente não conseguiu desviar. Todos da multidão começam a pensar que nosso garoto usou algum tipo de hack porque ninguém mais pode acertar o gênio. Vendo isso, ele se pergunta se quebrou algum tipo de regra oculta dizendo quem pode dar o primeiro golpe. Wong diz ao diretor que seu aluno claramente tem alguma habilidade impressionante. Diretor, Wu diz que ele deve estar trapaceando porque ninguém é mais rápido que Lei. Mas o diretor responde que se eles estivessem trapaceando, então os superiores já os teriam pego.
O diretor Lee diz a ele para calar a boca porque ele está dando um exemplo muito ruim com o choro e o latido. Ele sugere que eles assistam silenciosamente a partida porque ainda não acabou. Naquele momento, o Pikachu também grita insistindo que ele ainda não terminou. Ele admite que não levou Joe a sério antes e agora jura dar tudo de si. Raios de relâmpago se enrolam ao redor dele enquanto ele carrega outro golpe, gritando que seus poderes estão mal sob controle. Lei continua a invocar ainda mais raios, mas nosso garoto permanece calmo, nem mesmo piscando. Ele acha quase divertido que Lei tenha tanta energia estelar acumulada dentro dele. De repente, um flash de raio amarelo passa por Joe, pegando-o de surpresa. O cara desvia contra a barreira e salta pela arena como um pinball hiperativo, ganhando velocidade a cada golpe. O locutor grita que Lei está prestes a liberar seu trunfo, enquanto Lilian continua adicionando enchimentos inúteis. Lei sorri, convencido de que já garantiu a vitória, e mergulha de cima para dar um chute super carregado. Nosso garoto não se incomoda em desviar ou defender. Em vez disso, ele calmamente joga um único soco direto no rosto de Lei. O momento combinado de sua carga envia Lei batendo incontrolavelmente pelo chão da arena. Joe grita para ele que ele deveria ter atacado antes, quando ainda tinha uma chance de vitória. O locutor então declara que Pikachu está caído novamente. Desta vez, a pedra muda para vermelho, confirmando que o Pokémon é incapaz de lutar. Enquanto o locutor celebra a vitória de Joe, ele se pergunta brevemente se Lei ficará bem, embora a pedra devesse ter evitado qualquer coisa fatal. A multidão explode, chocada com a rapidez com que a partida terminou. Com Lei derrotado, Tim entra para a segunda partida das quartas de final e garante a vitória sem suar. O próximo é Wong, que esmaga seu oponente facilmente sem suar. A multidão considera a força da besta imparável, mas a maioria dos olhos volta para Joe. O garoto de cabelo bagunçado então lança um olhar mortal que faz toda a sessão congelar de medo. Na quarta partida, Han de outra escola Oracle enfrenta nosso garoto e oferece uma luta feroz. No entanto, Joe desvia de cada golpe com precisão de veterano. Ele termina a luta com um leve soco na cabeça de Han, mandando-o cair no chão. Observando de cima, os oficiais comentam que nosso garoto ainda não usou nenhuma técnica de combate, confiando apenas no controle de energia bruta. Um deles se pergunta se ele pode estar escondendo seu verdadeiro nível ou pior, usando drogas, o que seria uma violação grave das regras do torneio. De volta à arena, o locutor começa a promover as semifinais, chamando Joe para lutar contra outro lutador, Lu. Ele congela no meio da frase quando oficiais de terno escuro entram no palco. O público sussurra em confusão, se perguntando quem são eles. Um inspetor ordena que nosso herói use equipamentos especiais e libere sua energia estelar. A multidão percebe que esses são inspetores do torneio e começa a burburinar, suspeitando que Joe esteja sendo acusado de trapacear. O garoto começa a suar que ele pode ter ido um pouco longe demais e observa para limitar seus poderes. Os inspetores leem os resultados, que dizem que as leituras estão estáveis e dentro dos limites. Eles então anunciam para a multidão que o concorrente não está trapaceando. Eles então se afastam, e o locutor então grita em descrença que nosso herói está oficialmente confirmado como nível 4, e a semifinal está liberada para começar. A multidão processa isso por um momento e então enlouquece que nosso herói é realmente legítimo. Do outro lado do palco, Liu começa a tremer e seu rosto empalidece quando a ficha cai. Quando a partida começa, ela termina instantaneamente quando Joe nocauteia com um golpe decisivo. O locutor quase perde a voz gritando no microfone enquanto Lilian continua a adicionar conteúdos inúteis. Nas arquibancadas, o diretor Wang se volta para o nosso diretor, elogiando-o por produzir um monstro de aluno. O cara aceita presunçosamente todos os comentários, e os outros diretores que antes zombavam dele correm para elogiá-lo também. Ele sorri educadamente, embora a atenção o deixe um pouco desconfortável. Do outro lado, Lee e o observam com claro aborrecimento, irritados com a repentina multidão de bajuladores. Nosso diretor se permite um sorriso orgulhoso, pensando que Joe realmente cumpriu sua promessa e manteve a honra de sua escola. De volta ao chão da arena, a última semifinal é chamada, e Tim sobe ao palco com tensa determinação. Do outro lado dela, Wong se adianta, seus olhos brilhando com a fome de um predador como se tivesse acabado de avistar sua próxima presa. Os juniores de Tim rugem em encorajamento das arquibancadas, distraindo a besta por uma fração de segundo. Ela vê a brecha em sua guarda e avança, carregando seu ataque. Com a mão da nuvem fluindo, ela bate o ataque em seu peito. Heng não tropeça, apenas parece levemente irritado, e então a encara. Sua confiança começa a desmoronar quando o pânico se instala, percebendo que o golpe mal o arranhou. Wong agarra seu pulso com facilidade, perguntando se ela honestamente pensa que é talentosa. Kim responde, dizendo para ele vazar, e crava seu cotovelo em seu rosto. Ele nem pisca e diz que acha essa situação hilária.
O desespero alimenta seu próximo movimento enquanto ela carrega outra explosão e o amarra com sua magia até que ele pareça uma múmia. Ela então usa chute no estilo vento e atinge seu corpo enrolado com golpes implacáveis. Por um momento, ela relaxa um pouco, convencida de que todos os seus golpes acertaram e devem ter causado algum dano. Essa esperança se estilhaça instantaneamente quando Wong de repente fica atrás dela como um fantasma, drenando o sangue de seu rosto. Ela tenta se virar em descrença, imaginando como ele se moveu tão rápido, mas já é tarde demais. Ele crava seu punho nela usando suas artes de fúria de sangue e a manda voando para a barreira, abrindo uma rachadura. Enquanto os fragmentos se espalham, Tin cai de joelhos, mal conseguindo respirar enquanto o locutor afirma que Wong agora está no comando. Seus juniores desviam seus olhos cheios de lágrimas, pois não suportam a visão dela sendo absolutamente dizimada. O diretor Wong rende os punhos, silenciosamente implorando para que seu aluno estrela persevere. Tin permanece imóvel enquanto olha para a etiqueta vermelha ao lado dela. Sua voz treme enquanto ela sussurra que não pode se dar ao luxo de perder. A visão da etiqueta vermelha então a puxa para um flashback na escola, onde ela entrou em uma sala cheia de alunos preocupados. Uma garota que estava chorando disse a ela que, se a academia fechasse, ela seria forçada a abandonar, apesar de seu sonho de se tornar um oráculo. Ela então coloca seus braços em volta das duas garotas em um abraço tranquilizador, prometendo não deixar isso acontecer. Shen jurou naquela época que venceria o torneio para trazer à academia os fundos necessários para permanecer aberta. Embora a garota de cabelo preto não pareça convencida, Tin insistiu que nunca havia voltado atrás em sua palavra. A garota então mexeu no bolso e puxou um amuleto vermelho, feito à mão para dar sorte. Aquele momento aqueceu o coração de Tin, e ela prometeu lutar com tudo que tinha. De volta ao presente, ela estende a mão para o amuleto, sussurrando novamente que fez uma promessa. Wong não se importa e pisa no amuleto da sorte sem nenhum cuidado, rombando-se a tudo que ela representa. Ele então a chuta brutalmente enquanto suas mãos permanecem enterradas em seus bolsos. Seu cristal fica vermelho e ela desmaia, mas Wong continua a provocá-la. O locutor grita que a luta acabou, mas a besta levanta o pé novamente, pronta para esmagá-la. A multidão começa a entrar em pânico e o locutor grita para que alguém o pare. Espectadores olham horrorizados, imaginando o que o monstro planeja fazer. A voz do diretor Wong falha enquanto ele implora para que alguém salve sua aluna. Um oficial exige que o mestre compre o ato, mas o cara permanece calmo, alegando que a situação está sob controle. Enquanto isso, Wong bate o pé com força selvagem, abrindo uma cratera na arena. No entanto, seus olhos se arregalam e ele percebe que seu alvo sumiu. Nosso herói agora está lá com Tin em seus braços, tendo-a salvado a tempo. Ele desafia a besta, perguntando se este é o tipo de bullying que sua escola ensina. Wong se vira, com fúria em seus olhos, e grita o nome de Joe. O locutor grita em alívio, declarando que nosso garoto resgatou Tin bem a tempo. O diretor Wong corre para segurar sua aluna ferida, agradecendo aos céus por sua sobrevivência. A multidão fica inquieta, pois não consegue acreditar que a besta realmente tentou acabar com ela depois que ela perdeu. Wang não se importa e caminha em direção ao nosso herói ousadamente declara que vai desviver qualquer um que ouse bloquear seu caminho. Essa arrogância finalmente acende uma fogueira em Zou. Nosso garoto lança a ele um olhar mortal e desafia a besta a dar seu tiro. Os médicos de plantão levam a garota embora enquanto o locutor pede à equipe que reinicie rapidamente a arena para a próxima luta. Nas arquibancadas, os amigos do nosso garoto se reúnem com o representante da classe. Shen pergunta como as coisas estão até agora, e ela responde que Joe já chegou à final, embora ela admita que algo parece estranho no oponente. O amigo do nosso diretor avisa nosso garoto para ter cuidado e então grita com nosso herói para não subestimar quem ele está enfrentando. Animado, Joe garante que não há necessidade de se preocupar. Na arena, Wong zomba do nosso herói por realmente pensar que tem alguma chance, mas ele retruca que o cara fala demais. Ele sorri e pergunta se a fera está realmente aqui para lutar ou apenas para continuar tagarelando. Enquanto os dois lados se enfrentam, suas auras brilham intensamente, transformando-se em um impasse de energia. O locutor declara o início oficial da partida. Wong não perde tempo, lançando um soco repentino, mas nosso herói o recebe como se não fosse nada, seu corpo nem sequer se move. A fera sorri, provocando que pensava que Joe seria mais durão, mas nosso garoto instantaneamente rebate que ele roubou as palavras da sua boca, deixando o cara suando bicas. O cara ataca com mais força, perguntando se este é realmente o nível de alguém que venceu o torneio anterior. Ele então tenta agarrá-lo, mas Wong mal consegue se esquivar. Wong ativa sua habilidade de fúria de sangue, carregando seu punho enquanto os dois começam a golpear um ao outro em velocidade máxima, nenhum deles disposto a ceder um centímetro. O locutor grita em descrença que nunca viu um lutador de nível 4 brigar tão ferozmente antes.
Até mesmo os colegas de classe de Zou ficam atordoados, percebendo que nosso garoto estava se segurando durante todas as suas lutas de sparring. De volta a Arenas, Zou crava um percuto maciço direto na mandíbula de Wong. Seu professor e diretor olham boquiabertos, lutando para acreditar que seu próprio aluno é tão forte. Sangue espirra da boca de Wang enquanto ele se pergunta como uma potência como ele poderia ser forçada tão para trás. Esse pensamento só alimenta sua raiva, e ele eleva sua habilidade ainda mais. Golden Ginger então aparece, apontando que o cara está literalmente forçando energia estelar em seu corpo para aumentar sua força. No instante seguinte, Wong desaparece em um flash, mas Joe acompanha seus movimentos. Ele então prepara uma cotovelada e pensa consigo mesmo que a velocidade é inútil contra sua habilidade de percepção. Enquanto isso, na sala de controle, um oficial pergunta nervosamente ao mestre se eles deveriam verificar o nível de Wong, já que está aumentando anormalmente rápido. Calmo como sempre, ele explica que esta é apenas a arte de fúria de sangue de sua família, elevando-o em um nível, então não é trapaça. Então ele admite que a verdadeira curiosidade reside no nosso garoto que ainda não deu tudo de si, e o mestre não pode deixar de se perguntar até onde este garoto pode ir. De volta ao ringue, os dois lutadores continuam a dar socos rápidos como dois viciados lutando por uma batata frita. Os amigos de Joe assistem com os nervos à flor da pele, Shen gritando que nosso herói está sendo empurrado para trás. O ruivo rapidamente o corrige, dizendo que Joe está realmente desviando os socos da fera perfeitamente. Na arena, nosso herói permanece concentrado, desviando e serpenteando por golpe após golpe, procurando sua abertura. Então Joe finalmente revida com um soco esmagador que força a fera a bloquear com tudo que tem. O impacto sozinho racha o chão e envia Wong deslizando para trás um pouco. Nosso garoto crava outro golpe pesado, e Wong então diz que Joe é o primeiro lutador a empurrá-lo tão longe. Alimentado por orgulho e raiva, ele aumenta ainda mais suas artes de sangue, gritando que ainda é o mais forte. Inabalável, nosso herói o provoca de volta, perguntando se é tudo que ele tem a oferecer. Então ele ativa a habilidade de poder emprestado, e seu nível começa a aumentar também. As duas potências se enfrentam novamente, seus punhos já ansiosos por mais. Zhao percebe que agora pode ler claramente o padrão de ataque de seu oponente. Usando suas habilidades de percepção, ele também percebe que o ponto fraco da fera é seu coração. Sem perder tempo, nosso garoto crava um cotovelo direto no peito do cara, fazendo os olhos da fera se arregalarem em choque. O golpe tira o ar dele, mas Zou ainda não terminou. Ele imediatamente continua com outro ataque, forçando Wong na defensiva. A fera bloqueia soco após soco, cada um mais pesado que o anterior, enquanto pensa em descrença que a velocidade e o poder do nosso herói ainda estão aumentando. O cara se recusa a aceitar a derrota e eleva suas artes de sangue além de seus limites. Nosso garoto então declara que a luta já está decidida e carrega seu punho com pura energia estelar. Wong grita para que ele morra e envia um soco maciço próprio. Seus punhos colidem, provocando uma enorme explosão que lança ondas de choque pela arena. Espectadores levantam os braços, protegendo-se da violenta explosão. O diretor está grudado na batalha, exigindo freneticamente saber o que acabou de acontecer. Quando a fumaça se dissipa, o locutor grita que Wong ainda está de pé. Mas no instante seguinte, a fera desaba e seu cristal cai no chão, que agora está vermelho. O último que ficou de pé não é outro senão nosso garoto. Com isso, Light Skull reivindica oficialmente o primeiro lugar na categoria de nível 4, bem como todo o campeonato. Os amigos de Joe começam a comemorar muito, gritando que finalmente venceram o torneio. Seu professor e o diretor também torcem por ele, gritando que ele deixou sua escola orgulhosa. Lágrimas escorrem pelo rosto do diretor enquanto ele declara que eles não terão mais que implorar por dinheiro, enquanto seu professor o olha com uma expressão inexpressiva por sua reação dramática. Os mesmos diretores que estavam zombando dele antes agora correm para parabenizá-lo, puxando o saco descaradamente para salvar a face. Enquanto isso, o diretor de Wong está furioso com a humilhação, e até mesmo o diretor vice-campeão do ano passado fica inseguro sobre o que fazer. Para a surpresa do diretor Lee, seu suposto aliado o abandona completamente e foge sem olhar para trás. O mestre Bai decide ir embora também, já que o torneio terminou, e o oficial agradece a ele sinceramente por seus esforços. Na saída, os olhos de Bai de repente se estreitam quando ele avista duas figuras desconhecidas observando do lado. Ele instantaneamente se pergunta se eles estão aqui para observar Joe. Um velho murmura para a garota ao lado dele que ele nunca esperava que uma escola tão atrasada produzisse um monstro como esse. Ele pergunta se ela pode trazer nosso herói para sua guilda. A garota, Lin, admite que eram amigos de infância, mas agora Joe nem a reconhece. Mesmo assim, ela jura que usará tudo o que tem para recrutá-lo. De volta à arena, o time vencedor fica orgulhosamente alinhado no palco.
As câmeras disparam enquanto o diretor promove a escola ao vivo, explorando a vitória. Nosso herói sorri para as fotos enquanto pensa que isso parece mais difícil do que a luta real. No dia seguinte, o diretor o chama de lado e admite que lhe deve um favor enorme por ter carregado a vitória. Fiel à sua palavra, ele entrega a Joe o cristal negro, o que deixa o demônio super animado. Ainda assim, o diretor o avisa que as principais academias Oracle virão chamando agora e o lembra de não se esquecer de onde veio. Após a conversa, nosso herói sai do escritório, apenas para encontrar imediatamente seus amigos. Eles o cumprimentam alegremente com papéis nas mãos, apesar de serem as férias de verão. Shen passa um braço em volta dele e explica que todas as principais academias enviaram cartas de admissão antecipadamente e todos foram aceitos. Nosso garoto os parabeniza um por um, mas eles insistem que o verdadeiro crédito pertence a ele. Shen então fica sério, declarando ousadamente que juntos, eles se tornarão a maior equipe do futuro, o que deixa nosso herói um pouco confuso. Sui rapidamente explica que, embora frequentem academias diferentes, eles ainda podem se encontrar e permanecer juntos. Joe apenas sorri, dizendo que está ansioso por isso, pois ficaria entediado se não. Enquanto caminham, ele acrescenta que definitivamente precisará da ajuda deles quando tiver que treinar para se tornar mais forte. De repente, outra figura sai da esquina, pegando todos de surpresa. A representante de classe olha diretamente para eles com determinação e pergunta se ela pode se juntar à gangue também porque ela quer ficar mais forte junto com eles. A representante de classe fica com os olhos brilhando quando finalmente entra na sala de aula de elite. Ela agradece nosso herói por sua ajuda, mas ele ignora, dizendo que foi o diretor. Liu também agradece ao diretor, que responde que está feliz em ajudar. Ele acrescenta que planeja disponibilizar essas instalações para todos, com muitas outras mudanças no futuro. Depois de vencer a competição, o diretor finalmente tem fundos para fazer o que quer, tudo graças aos seus alunos. Ele então elogia todos pelos seus esforços. Enquanto a turma brinca que todas essas mudanças estão acontecendo logo depois que eles saem, Sui pergunta à representante da classe por que ela está treinando tanto, mesmo sendo época de férias e não haver competição. Ela compartilha sua história, admitindo que nunca pensou que fosse boa em nada, mas ficou motivada depois de ver todos trabalhando tanto. Ela continua dizendo que quer se candidatar como estudante cultural especial, que ainda tem um prazo de 1 mês, fazendo a garota de cabelo rosa chorar. Sui então pega a mão da representante de classe e promete ajudar no que puder. Shen pergunta a Joe o que ele planeja fazer e se ele já decidiu em qual escola vai. Ele revela que ainda não recebeu uma carta, o que pega todos de surpresa, já que todos receberam as suas instantaneamente das 5 principais academias. O diretor limpa a garganta e chama nosso herói, dizendo que tem algo para lhe contar. Ele entrega a ele um envelope vermelho e explica que ele chegou recentemente. Shen suspira de alívio, dizendo que sabia que não havia como nosso garoto ser enganado. Joe lê a carta cuidadosamente e diz em voz alta que é da Academia Dawn. Todos ficam chocados com o nome, e o loiro grita que é a academia que está no topo da cadeia. Nosso garoto pede para ele explicar, então ele entra no modo história. Ele explica que existem 5 academias principais que servem como símbolos de autoridade e força. No entanto, uma se destaca acima de todas, a Academia Dawn, que tem autoridade para recrutar qualquer aluno que quiser. Joe então pergunta por que não há 6 academias em vez de 5. O diretor responde que o verdadeiro valor dessa academia não pode ser medido, e todas elas foram construídas para combater a Fenda. Ele fica sério ao dizer que a informação é estritamente confidencial, mas concorda em contar de qualquer maneira. Veja bem, a Fenda é outra dimensão cheia de monstros poderosos. Se eles conseguirem escapar para o mundo real, o inferno se soltará. É por isso que enviados são enviados para erradicar esses monstros sempre que esses portais aparecem. Embora limpar uma fenda seja extremamente lucrativo, o risco é muito grande. O homem revela que já fez parte de um esquadrão de limpeza de fendas. No entanto, bastou a morte de um membro-chave para lançar toda a equipe no caos, e ela acabou sendo dissolvida. Mesmo que outras academias também exijam que os alunos limpem fendas, Dom é diferente, então ele o avisa para pensar cuidadosamente. O diretor garante a Joe que outras academias ainda estão abertas para ele entrar e que ele não deve arriscar sua vida. No entanto, ele já se decidiu e diz que vai se juntar a Dom. O grandão sorri como se já soubesse a resposta e comenta que ele definitivamente alcançará novos patamares. Shen passa o braço em volta dele e diz que eles ficarão mais fortes juntos, então a fenda será moleza para todos eles. O loiro então percebe que o prazo é de apenas 10 dias, enquanto normalmente, dura cerca de meio ano, fazendo nosso herói suar. Nosso herói diz a eles que ele tem que se preparar e não pode treinar a representante da classe, mas a turma garante a ele que eles vão se virar. Voltando ao seu apartamento, ele começa a fazer uma lista de tudo.
Justamente então, o livro demoníaco aparece e faz o cristal flutuar na frente dele. Estendendo um braço, ele toca o cristal e absorve algo dele. O cristal negro cai no chão e se estilhaça, fazendo nosso herói quase ter um ataque cardíaco. Shu está de coração partido e reclama que ele queria trocar o cristal por dinheiro. Golden Ginger diz para ele deixar para lá, já que é inútil agora, e em vez disso pergunta como foi a visita à escola. Ele revela que foi aceito na Academia Dawn, um lugar perfeito para ganhar dinheiro e ficar mais forte. O único problema é que ele terá que invadir fendas. O livro demoníaco diz a ele que as fendas não são nada para se temer, já que a energia estelar se origina de lá. Nosso herói então muda de assunto e pergunta se há alguma recompensa, já que um de seus desejos já foi realizado. Golden Ginger fica um pouco irritado por estar sendo tratado como um poço dos desejos, mas concorda em ajudar, já que as fendas estão ligadas aos seus próprios desejos. Ele diz a Joe para suportar e libera energia escura em direção a ele. Nosso herói absorve a aura escura, e o sistema informa que ele desbloqueou a habilidade Criação Divina. O poder remodela todo o seu corpo enquanto ele suporta a dor e alcança o nível 6. Assim que o processo é concluído, nosso garoto pergunta o que acabou de acontecer. O sistema explica que ele agora tem o poder de criar qualquer coisa usando sua energia. Golden Ginger revela que a habilidade já pertenceu a seu velho amigo, Sato, e que ela pode literalmente criar qualquer coisa. As recompensas de antes não são nada comparadas a esta. Ele se pergunta se isso é apenas uma forma sofisticada de subir de nível, mas Golden Ginger o repreende, dizendo que os níveis não são tudo. O demônio explica que os níveis afetam apenas o físico básico de alguém. O primeiro despertar na classificação D realmente determina o futuro de uma pessoa, e é por isso que ele deu a Joe essa habilidade para evitar despertar algo completamente inútil. Justamente então, ocorre a ele que Tim também teve um despertar do tipo habilidade e que as habilidades normais de combate não se comparam a ele. Ele então percebe completamente que entrar em uma fenda exige mais do que força bruta. Golden Ginger diz a ele que o poder da habilidade depende inteiramente da mentalidade do usuário e o exorta a testá-la logo. Shu observa que, após a remodelação, ele não consegue mais sentir a energia estelar sendo absorvida. Até mesmo o painel do sistema agora se parece com uma interface de videogame. Olhando para suas estatísticas, ele se pergunta se há um recurso de loja, mas para sua decepção, está bloqueado. Um monte de outras funções também estão bloqueadas até que ele suba de nível. Ele então verifica a tela de subir de nível, que lhe dá várias missões secundárias, mas ele não tem pontos de alma suficientes para começar. Golden Ginger pergunta o que está demorando tanto, e Joe explica que precisará entrar na fenda para subir de nível, mas ele ainda não é forte o suficiente. O livro demoníaco começa a reclamar que nosso herói está se mostrando bastante inútil. Justamente então, um novo painel do sistema aparece na frente de Joe, anunciando que outro desejo acaba de ser realizado. Seu corpo começa a brilhar ao receber uma nova recompensa, Armadura de Mago. O equipamento é de grau único e pode invocar armadura ao redor de seu corpo para bloquear ataques. Ele está emocionado, pois não só aumenta sua defesa, mas também aumenta sua força. Golden Ginger se emociona um pouco, dizendo que usou todo o poder que havia armazenado, mas diz a Joe para dar o seu melhor daqui para frente. No dia seguinte, o diretor pergunta por que ele está saindo tão cedo. Joe explica que, embora seja apenas uma viagem de um dia, ele quer chegar antes da hora. Ele então entrega ao diretor um bilhete, pedindo que ele o entregue à sua irmã no hospital e fique de olho nela. O homem diz que nosso herói deveria fazer isso sozinho, mas ele explica que a situação é complicada e ele não pode encontrá-la agora. Sem insistir mais, o diretor deixa o assunto de lado e concorda em fazê-lo, enquanto todos desejam boa sorte a Joe em sua jornada. Com isso, ele acena para eles e parte para seu destino. No aeroporto, a recepcionista pergunta por que ele quer um visto e uma passagem aérea para a área de nível médio da cidade. Nosso garoto responde que foi admitido, o que ela acha estranho, já que ainda são férias de verão. Ela pede uma prova, e ele entrega o cartão da Academia Dawn. Os olhos dela se arregalam ao perceber o que é, pensando que nunca viu um em toda a sua carreira. Ela então o encara incrédulo enquanto ele apenas parece confuso. Ele pergunta se ela também precisa da carta de admissão, mas ela rapidamente se desculpa e diz que o cartão é mais do que suficiente. Ele está surpreso que nem precise de um ingresso, e ela explica que alguém do status dele só precisa de um para o voo de volta. Algum tempo depois, Joe está relaxando em sua poltrona de primeira classe, imaginando se isso também é um dos privilégios de Dom. Olhando pela janela, ele espera que a Academia Dom esteja à altura de suas expectativas e aproveita o resto do voo. Chegando à Academia da Vrakir, nosso garoto se sente estranho, pois o ambiente é calmo. Ele se dirige à recepção para se registrar. E quando a recepcionista descobre que é Joe Shen, ele se oferece alegremente para levá-lo à escola, pois alguém estava esperando por ele.
O Mano está chocado, pois não esperava ser importante o suficiente para ser esperado. A recepcionista o leva a um monumento de pedra, instruindo-o a colocar seu cartão nele. Apesar da confusão, Joe faz o que lhe foi pedido. A próxima coisa que ele sabe é que eles são teletransportados diretamente para os terrenos da academia. A experiência o deixa sem palavras. Logo depois, a recepcionista o leva à pessoa que estava esperando, uma linda garota com longos cabelos brancos, Lin N. Ela se pergunta se nosso garoto se lembra dela. Ele admite que sim e que estava esperando uma chance de agradecê-la. Para sua surpresa, ela se revela ser sua veterana. Assim que a recepcionista se despede, Joe se pergunta por que Lin parece tão ansiosa para encontrá-lo. Antes que ele possa se aproximar, Kui Ming Chung entra na frente dele, bloqueando seu caminho. Lin franze a testa e diz a Kui bruscamente para ser respeitoso com o convidado deles. Lin o convida para uma conversa, mas Joe pede para encurtá-la. Então ela lhe propôs uma oferta para se juntar à sua guilda, e o preço que ela ofereceu é 30 milhões. Ouvindo o preço, a mente de Joe explode. Até Kui Minshin se pergunta se Lin perdeu a cabeça e começa a falar besteiras para o nosso garoto. Com raiva, Lin olha em sua direção e questiona desde quando ele foi nomeado para tomar decisões. Suando, enquanto ele se atrapalha para se explicar, não pode deixar de pensar porque ela está até mesmo defendendo ele. Então Lin se volta para ele, informando que este é o máximo que ela pode oferecer. Mas Joe está dividido entre a oferta e as habilidades que ele tem a oferecer, apenas uma mera patente. Antes que ele pudesse dizer algo, um anúncio é feito, pedindo a todos os novos alunos para se reunirem no salão de assembleias. Linan diz a ele para pensar sobre isso, considerando quão avassaladora essa oferta pode ser para ele. Ele a informa que vai levar a oferta dela em consideração, e ela o acompanha até o salão de assembleias. No salão de assembleias, um garoto com madeixas douradas, presumindo ser superior, senta com nosso garoto para se destacar em comparação com ele. As intenções do garoto em relação a Lin N são tudo menos puras. Ele pretende controlá-la, planejando se casar com ela para impulsionar a influência de sua família. A orientação começa. O instrutor, Zhang Rui, se apresenta e os parabeniza por terem entrado em Davrekir. Ele os chama de todos gênios, mas rapidamente os lembra que agora, calouros. Ele os adverte de que em breve enfrentarão algo totalmente novo, a fissura. Uma fissura é como uma caçada. Oráculos são os caçadores, mas o destino decide quando eles podem cair como presa. As armas humanas não são de uso lá. Apenas imensa força central e armas feitas de materiais de fissura são frutíferas. A Academia da Vrekir coleta os oráculos de nível superior, criando uma linha de defesa sólida contra fissuras. Zhong Hui os direciona para a biblioteca para mais informações e para o salão de treinamento para simulações de combate. Eles podem organizar seus próprios horários, mas ele deixa claro, se adaptem e se tornem mais fortes ou se tornem inúteis aqui. Não vendo medo em seus olhos, ele declara o sucesso da primeira avaliação. Como recompensa, cada aluno recebe uma pedra de habilidade, um cristal que permite absorver uma habilidade de combate. Esta contém o Olho Sábio, uma habilidade que permite a detecção e leitura automática do script Fisher. O instrutor então informa mais duas avaliações. A primeira sendo um teste de entrada, que exige que eles limpem um Fisher de baixo nível. A segunda sendo, eles devem atingir o nível D e despertar seu potencial dentro de meio ano. Alguns dos alunos entram em pânico, enquanto alguns relaxam sabendo a solução para atingir o nível D. Sentindo seu desconforto, Não os tranquiliza de que suplementos ajudarão a acelerar o processo. Então ele chama os veteranos, e o salão fica em silêncio enquanto Linha avança com sua beleza e aura inegável. O instrutor diz aos alunos que seus veteranos os ajudarão em sua avaliação de calouros. O instrutor continua, guiando os alunos para escolherem seus mentores. Os alunos estão ofegantes, incapazes de acreditar que Lin N está na frente deles, a herdeira da guilda Xinhua. Uma aluna se levanta, implorando para ser escolhida, alegando que ela é a razão pela qual ele se juntou à academia. Lin N, no entanto, o rejeita, explicando que ela só aceita aqueles do tipo mágico, enquanto o aluno é especializado em força. Outro cara, por devoção, escolhe aprender o tipo mágico apenas por ela, apesar de dominar a força, mas ela também o rejeita. Um por um, ela continua rejeitando os alunos, tendo altos padrões. A paciência do instrutor começa a se esgotar. Ele a exorta a escolher pelo menos um calouro, avisando que, se ela não o fizer, será designada a quem permanecer no final por padrão. Entre os alunos, o garoto com madeixas douradas observa confiantemente, certo de que será escolhido, seja por escolha de Lin N ou por circunstância, uma situação vantajosa para ele. Então Zhou Shen se levanta pedindo para ser aceito como seu mentor. O salão fica em silêncio, ninguém esperando que ela concorde. Mas quando ela diz sim, a sala inteira fica atordoada.
Mais tarde no salão de missões, Zou questiona sua decisão, se perguntando por que ela o escolheu e ofereceu um preço tão alto por alguém tão inexperiente quanto ele. Linha simplesmente diz a ele que ela tem motivos pessoais, que ela revelará após o teste. Ela então apresenta a equipe organizada para sua próxima avaliação. Sou-An, a supervisora, só intervirá se uma vida estiver em perigo, e qualquer interferência por parte dela resultará em falha. Liu Wei, a curandeira, fornece suporte de recuperação, enquanto Zhao Lin lida com ataques de longo alcance. Li Hui, o líder da equipe, comanda a formação e faz as chamadas táticas. Li Hui vê nosso herói de mãos vazias e se pergunta se ele despertou algum tipo de talento especial, ao qual ele nega. Ouvindo isso, ele fica abalado se perguntando como a academia até mesmo deixou entrar assim. Já que não adianta reclamar agora, eles decidem ficar atentos ao lado dele. Liu Wei aconselha Ju a ficar perto para proteção, mas ele insiste que tem experiência em combate, deixando-a ligeiramente exasperada com sua confiança. Então a equipe de Li Hui é enviada para a fissura na sala 1, e a fissura pode ser aberta por um fragmento de árvore do mundo. Assim que a fissura se abre, nosso garoto sente uma aura densa, esperando encontrar a chave para subir de nível. Eles acabam em uma caverna, e quase imediatamente, um bando de lobos demoníacos das sombras detecta sua presença com um olfato aguçado. Leroy e Zhao Lin avançam contra eles, tentando ao máximo derrubá-los. A curandeira, Liu Wei, corre para curá-los, sem saber que uma fera está atrás dela.